12 de outubro de 2023, Colômbia. Naquele dia, morria Luiz Garavito, o homem que não deixou saudades, mas marcou a história do crime mundial quando revelou o nome e o rosto por trás do serial killer de crianças, que tinha como pseudônimo A Besta. Luiz Garavito, a Besta, matou provavelmente mais de 300 crianças ao longo de anos de crueldade em seu país natal. Confira com a doutora Rosângela Monteiro os detalhes desse caso macabro que mostra que a maldade humana não tem fronteiras. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, os marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha com a gente até o final deste nosso encontro, que é um especial de fim de ano de 2024, mas que é um caso que você pode assistir em 2700. Se você estiver em 2700, vê, comenta aqui, a gente não vai estar. Ah, não vou estar. Olha, quem sabe, né, em uma outra dimensão. Ou uma outra vida. Estão falando da gente, Vai saber como é ou que já reencarnados, já né, tudo, de repente. é outra vida. Fala assim, nossa, esse negócio me parece tão familiar, né? Eu lembro, nossa, eu me vejo nela. Rosângela, vamos falar de um dos casos mais trágicos da humanidade, né? Sim. E que mostra o quanto que o mal, ele sabe viajar, ele sabe... Ele sabe, inclusive, eu acho, é uma coisa interessante, você pega a década de 90... 80 também, mas a década de 90, quantos... porque a gente já tinha mais conhecimento. Exato. Quantas maldades, quantos maus, quantas pessoas ruins conseguiram exercer por tanto tempo o seu horror pela... não só uma ineficiência da polícia da época, sim, mas também por uma falta de olhar correto sobre a história. Eu sempre falo que o Roger Abdelmoussi, o João de Deus, o Maníaco do Parque, são homens que conseguiram perpetuar o seu horror em função de uma polícia machista, claro, de uma polícia que na época não tinha um preparo adequado. Poderia ter. Já tinha, sim, né? Já estávamos vendo. E esse caso mostra o quanto que também, aquela história quando me perguntam assim, mas por que tem tanto serial killer nos Estados Unidos e pouco no Brasil? Eu falo que lá eles não investigam da forma que a gente investiga. Que esse caso vai mostrar da Besta. Exato. Um caso aqui, outro caso aqui. Lá. Outro, não se liga e não se percebe que é uma pessoa só. Exatamente. Que você sempre fala brilhantemente em tudo que você sempre fala, que é o desejo de se ter também, como tem o banco de DNA, sim, o banco da balística, que temos um banco de assinatura. Perfil, de perfil criminoso, sim, de perfil criminal. Isso eu acharia, né? A pessoa que pode estar matando no Rio Grande do Sul, deve já estar em Goiânia, porque viajar pelo Brasil também é possível para um assassino. Especialmente, Beto, quando a gente lida com matadores assim em série, é importantíssimo você ter um banco de dados de assinatura. Um profissional bem preparado, um perito criminal preparado, ou mesmo a polícia preparada, ela já chega numa cena de crime que aparentemente é uma cena, foi um homicídio. Você já começa a perceber que tem algo diferente ali, atentar para alguns detalhes que podem indicar uma assinatura, porque modus operandi, eles mudam. Modus operandi é absolutamente racional. Então, é assim, eu mato entrando na casa das pessoas. Mas agora já não dá mais, porque está todo mundo muito esperto, os caras estão colocando grade, sensor, sei lá, qualquer coisa assim. Então, eu vou mudar, porque é algo racional, não está ligado diretamente à personalidade, né, aquelas características profundas da personalidade do criminoso. Agora, a assinatura não dá. É a expressão exata do que você é, do teu inconsciente, do que você é. Então, isso é importante. Nos Estados Unidos já existe. Então, quando você vai comparar, não são só aqueles dados objetivos. Sim. Pegada, marca de banda de rodagem de veículo, sei lá, DNA, fibra, essas coisas são bem objetivas, materiais importantíssimas, você tem que... manchas de sangue característica, arma utilizada. Mas o que está por trás disso, que é o subjetivo. Você tem que ter essa informação, porque aí você fecha
o quadro. Dá até para você perceber se é um copycat, se não é. Né? É aquele Então, imitador que imita. Imitador. Eu imito um serial killer para que minhas mortes caiam para ele e ninguém me perceba. É o serial killer ainda Exatamente. mais esperto, né? Exerço o meu desejo, mas eu jogo na conta do Mas, outro. em geral, esses copycats, o que acontece? Para resolver, eles não são assim, psicopatas. Né? Mas ele vê ali a oportunidade de falar, pô, eu quero me livrar da minha mulher, ou do Nem meu marido. necessariamente é um serial killer. Não, Eu só necessariamente crio não. uma morte que eu preciso que tenha. Que preciso que tenha. Exato. A essência do copycat é essa. Eu olho e falo, pô, vou aproveitar, porque no jornal disse que o cara deu 50 facadas, que deixou a mulher no seu. Por isso também que a polícia não solta conta todas tudo. as informações. Copycat, então, é mais mal, né? Isso vira um copycat e a gente pode pegar Sim. um caso de Tem copycat mais emoção envolvida. Sim. Não é aquela coisa fria de matar por prazer. É um negócio mais racional. Pode ter ali raiva, ódio, frustração, sei lá, qualquer coisa que você quer se livrar daquela pessoa. Então você vê que está uma onda aí, né, de um serial killer, coincide, Sim. e você copia aquilo que você vê que está na mídia. Sim. E planeja ali, né? Eu me lembro que eu cheguei a começar. Eu vou fazer esse caso direito, mas já conversei com várias pessoas. Um em Goiânia, que foi uma analista de DNA que percebeu que o DNA que estava chegando de mulheres violentadas, ele não se sabia quem era, mas essa mulher é o mesmo. Isso a inteligência artificial pode fazer sem que necessário. Que cruze, olha, esses 10 aqui vêm do mesmo, já está agora assim, né? Sim. E a mesma coisa, por exemplo, o perfil de pessoas desaparecidas, que pode-se ter. O Maníaco do Parque tinha um perfil muito específico. Seria até. A inteligência artificial poderia falar: todas essas mulheres aqui desapareceram em questão de um mês cada uma, elas são parecidas. Será que elas são desaparecidas ou elas são mortas e não foram encontradas? Exatamente. E neste caso da besta, ele tinha uma forma, um desenho, ele tinha uma coisa... o perfil, você vai me contar o perfil das vítimas, mas também o modo de fazer, né? Tinha até uma garrafa de rum sempre junta e tal. Vamos falar eu gostei muito do nome, porque o que o serial killer, o psicopata, você ainda consegue, às vezes, ver algum ser humano, se é possível falar isso. É que nem os emasculados de Altamira, por exemplo. É muito difícil e doído imaginar que aquilo seja um ser humano, por conta de tudo que ele fez com os garotos. Neste caso, o nome A Besta é perfeito, porque ele é uma besta fera mesmo. Exatamente. É a besta humana. Quem é a besta ou o monstro, não sei das coisas, mas eu gostei muito do nome da besta. Interessante. Achei que é perfeito quem deu. Então, esse caso é todo emblemático, interessantíssimo, até como material de estudo, né, Beto? Porque até hoje, no mundo, né, até esse momento, a gente não sabe, porque essa história de serial killer é meio complicada, sabe-se pouco, ele não conta, ele conta demais, é sempre esses problemas que a gente tem que lidar. Mas, atualmente, ele ainda permanece como o maior serial killer, né? Do mundo. Do mundo. Ele pelo tá com número a coroa. ele está com a coroa péssima, né? Mas pela quantidade de vítimas. A polícia acredita que deve chegar a 300 vítimas. Ele não foi condenado pelas 300, mas continua a investigação. Isso é muito interessante. É um caso que foi descoberto em 99. Sim. Mas ele já agia antes. Até hoje, 2020, agora 24, a gente gravando em 2024, ainda tem uma fronteira. equipe, sim, da Colômbia. Então, é interessante porque ali tudo coincidiu, Beto. O momento político da Colômbia, aquela confusão que eles estavam querendo sair, aquele problema sério que tinha de tráfico de droga, e todo o governo e todo mundo cuidando daquilo, por isso que passou desapercebido por tanto tempo. Porque ele, muito espertamente, né, se valia como muitos serial killers, procuravam vítimas vulneráveis, vítimas invisíveis da sociedade. Um país que estava super preocupado com essa questão de melhorar em todos os sentidos, na década de 20, todo aquele problema que teve, desigualdade social, o tráfico de drogas ali que se institucionalizou. Né? Então, eles estavam lutando e brigando para sair daquela imagem. Década de 90, viu, gente? E ele sabia escolher as vítimas, como você mesma falou. Todas as suas vítimas eram meninos pobres. Claro. Não é só ele, isso não foi só ele. Né, mas eu digo, no caso dele, para ficar ainda mais fácil, ele não pegou os menininhos ricos, porque aí você grita mais. Menininhos da rua, menininhos pobres que ficavam na rua, pais que não estavam ali preocupados porque estavam trabalhando, ou estavam se drogando, ou qualquer coisa assim. Essas crianças ficam na rua. Sim. Então,
É fácil. Aí, gente, essa é a história, né, do Luiz Garavito. Vamos pegar o nome dele todo. Luiz Alfredo Garavito Cubijos. Né, ele nasceu em 1957 e acabou morrendo em 2023, na cadeia. Então, ele ficou conhecido como a Besta, o monstro de Gênova. Ele nasceu ali numa cidade de Gênova, não é na Itália, é na Colômbia. Um condado, né, uma cidade de Quindió, que é, acho que é esse a pronúncia correta. Né? E ele foi um estuprador e um assassino em série, daqueles que é o mais, que está no topo do índice da maldade. Você não consegue ser mais ruim do que isso, pelo menos até hoje. Né? A gente precisa ficar imaginando o que mais ele poderia fazer. Mas então, ele teve necrofilia também? Tudo? Deve ter passeado. Sim, porque ele dentro da tipologia do serial killer, ele é um psicopata do tipo assassino sexual ou agressor sexual. Né? Então, o pacote é completo. Tem sexo, ele mata por desejo. Né? Então, tem sexo, tem tortura, tem sadismo, tem necrofilia. E ele torturava muito as vítimas. Foi possível ainda a polícia constatar isso. Embora ele não falasse, né, não dava todos os detalhes, a polícia chegou nesse aspecto. Quando encontraram, eu vou falar que foi um absurdo, né, que foi um divisor de águas na polícia, quando eles encontraram uma quantidade absurda de mortos. Então, gente, a vida dele, o que é que se sabe? Nasceu numa família de 7 irmãos, acho que ele é o mais velho, e o que ele passa, que nós precisamos até pensar se realmente isso é verdadeiro ou não, ou pode ser uma história que ele está contando, né, para criar um personagem, que ele sofreu inúmeros abusos físicos, né, psicológicos. O pai era um indivíduo extremamente agressivo, né, violento, e diz que ele sofria ainda abusos sexuais do pai e ainda de 2 vizinhos. Durante muito tempo. Já te parando em cima disso, até para a gente só um pouquinho a mais. O Maníaco do Parque diz isso também, que ele foi abusado pela tia e pelo tio. Temos outros que o próprio, sei lá, outros que falaram famosos também. Realmente, o abuso infantil nessas mentes pode detonar esse perfil de serial killer? Não é só isso, né, Beto? Mas pode. Claro que o indivíduo, um psicopata, que eu sempre coloco aqui, que é aquele indivíduo que ele não tem emoções e qualquer outra emoção, ele não sabe amar, não tem remorso, blá, blá, blá. Não tem uma reciprocidade, nada disso. Ele vê o outro como um meio dele conseguir alguma coisa. Ele não estabelece relação afetiva, gente. Isso não quer dizer que ele não seja também impactado pelas coisas que estão acontecendo ao redor dele. O que é que a gente observa em serial killers lá na ponta, né? Porque quando a gente já chega lá, ele adulto, sim, matando N pessoas. Você não chega ele criança. Então você tem que fazer todo esse estudo. O que se observa? Ele já tem um perfil de... Sim, não seria do psicopata. Você observa o psicopata, mas o psicopata que gosta de maltratar animais, que é o que está mais vulnerável e perto para ele. Desde primeiro teste. Né? Aquela fixação por fogo, né? Aquela dificuldade de controlar o xixi, quer dizer, você está com 7 anos, está urinando aí na cama. Não que todas as crianças, sim, que têm 7 anos urinem na cama, né, enurese. Sim, mas ele por quê? Está relacionado o quê? A impulsividade, a ansiedade, que ele está vivendo aquilo e, evidentemente, não vai controlar o xixi. Isso é tranquilo. O serial killer, ele apresenta esse tipo de coisa. E vamos contar ainda, se ele está numa família negligenciada, uma família abusiva, tem uma criação negligenciada e sofre esses tipos de abuso psicológico, físico, sexual, o que é que se tem a respeito disso? Essa criança vai ter um amadurecimento precoce, inclusive amadurecimento sexual, precoce, ele já tem uma mente diferente, não é igual à da maioria, ele já enxerga de maneira diferente, e você então imagina um adolescente ou um pré-adolescente já com a sexualidade a 1000, testosterona, né, lá em cima, testosterona, o que GH, acontece? Tudo lá em cima. Tudo, né? Então, isso impacta? Impacta. Não que isso tenha tornado esse indivíduo um psicopata ou um serial killer. Mas é um componente importante. Vai ser um componente importante para a personalidade psicopática que ele vai construir ainda mais, que ele vai construir. Ou para esse tipo. Então,
É sempre bom para a gente entender Sim. o quanto o abuso pode chegar a Pode, piorar. claro. Então, no caso dele, ele dizia que, inclusive, ele Do revela próprio isso pai. depois, claro, que Exato. foi preso. Aí, aos 16, ele não aguenta mais e sai de casa. Já estava ficando adolescente, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, é um período de tempo aí que ele não relata muita coisa, não se chegou a esse tipo de informação, mas é óbvio que nesse período ele está construindo. E ele vivendo... adolescente, ele nasceu que ano? 57? 57. Adolescente, você está falando de 60 e... 60 e vai, pouco, 60, chegando nos 70, anos 70. Vai, 72. Eram outros tempos, de fato, até mesmo Também. nos Estados Unidos, para esse tipo de crime. Porque Tava ele começando. poderia já Exato. ir numa região mais pobre, sem tanto policial. Sim. Bom, o que ele pode gente, ter feito... O estudo estava começando, foi bem na década de 70, com John Douglas e tal. Mind Hunters, leiam o livro, assistam a série, é muito bacana. Então, aí você vê que estava começando. E é claro que, mesmo nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, não se tinha esse tipo de conhecimento. Né? Nós não tínhamos ideia do que era esse serial killer, ou mesmo, sabe, uma explicação mais completa da psicopatia, que tipo de serial killer. Não existia nada disso, ele estava se formando lá nos Estados Unidos. Então, ele, muito provavelmente, Beto, ele já estava fazendo as experiências dele, né, com animais, fazendo aquele tipo de coisa que poderia passar. Uma família que não está... Criança. Uma família que, pelo jeito, negligenciava totalmente. Até dentro de casa, os irmãos menores. Exatamente. Então, ali, parece que não tinha muito com quem você falar ou alguém observando essas crianças. Um bando de filho, difícil de cuidar, precariedade, até econômica, uma situação complicada. Social, cultural, né? Social, de educação. O próprio país lá envolvido com aquela história de tráfico de entorpecente que tomou conta, né, da Colômbia. Então, era o momento certo para ele passar desapercebido. Então, tudo que ele estava fazendo estava escondido. Muito provavelmente... O crime dele gritava menos que o do Narcos. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. O maior traficante. Exato. Que tem a série que o Wagner Moura faz. Meu Deus. Como é que Pablo é? Escobar. Pablo Escobar. Muito obrigado. Ponto para o Sal. Pablo Escobar. Eu estava aqui Pablo pensando, Escobar, tentando lembrar dele, Pablo que eu queria Escobar, falar. Pablo Escobar. Ele era... então, é o que facilita muito, não é? Para esse tipo de... Claro. Bestas da vida, você tem uma coisa tão grita, você passeia por aqui, ninguém, você vai pelo esgoto, né? Você fica só. E ele se tornou uma pessoa do esgoto. Claro que ele começou a apresentar uma série de problemas na escola, não conseguiu seguir nos estudos, ele começou a dar problema, inclusive, em trabalho, ele não parava em lugar nenhum, porque as pessoas falavam que ele tinha aqueles momentos de raiva, quando ele destruía tudo, ele ficava extremamente agressivo, então não dava para trabalhar com ele. Sim. E ele ficou nesse mundo, deve ter praticado pequenos delitos, que passaram também batido. Isso é característico do psicopata, serial killer especificamente. Então, ele vai até que ele chega numa maturidade. Ele começa a amadurecer em todos os sentidos, não é só maturidade criminal. Ele começa a falar, bom, se eu tenho esses desejos, ele já percebeu que na sociedade ele vai ter que criar um personagem para ele, porque quando ele mostra realmente o que ele é, todo mundo se afasta. Então ele já teve uma escola disso, porque ele ficou durante muito tempo, não conseguia parar emprego nenhum. Todas as pessoas que o conheceram nessa época falaram assim, realmente, ele tem aqueles momentos em que ele fica extremamente raivoso. Com bebida. Associado à bebida. É sempre muito apontado com o alcoolismo, ele chega por vontade própria a se internar numa clínica psiquiátrica depois. Mas o alcoolismo, ele é uma outra doença dele, o alcoolismo é a porta da chave, a porta de abertura desse monstro dele, para ele poder libertar a besta dele. Certamente. Beto, eu não sei a medida disso. Ele quer se libertar. Sim. A besta então ele é um alcoólatra, tá? Então ele tem realmente a dependência do álcool. Eu acho que aos 21 anos, né, ele se torna um alcoólatra mesmo, em função disso. Bem agressivo, né? Extremamente agressivo, É o mais velho de 7 irmãos, diz que sofreu, tal, estuprava. Blá, blá, blá. A bebida é algo importante para ele aí. Não que ele não seja o que ele é, Beto. Não, é só quando eu bebo que me transformo nisso. Não. Você bebe, é um estimulante, né? Porque libera. Aí ele vai fazer exatamente tudo aquilo que ele quer e o que ele gosta, né? E ele demonstra isso
muito evidentemente, já fica com raiva, parte para agredir as pessoas, ele fica incontrolável. Então, ele mesmo procura uma ajuda, mas é óbvio que ele não vai levar isso a sério. Então, a bebida vai acompanhá-lo, né? Sim. A vida toda. Muito bem, aí ele consegue encontrar algo que ele fala, bom, aqui eu consigo me sustentar, vai, de uma maneira até precária, mas ele vira um vendedor de imagens sacras, né? Ele tinha uma ligação, ou ele, né, queria mostrar que ele tinha uma ligação religiosa. Máscara social. Máscara social, gente. Ali não tem ligação, sabe? Não, ele era muito religioso de fazer tudo isso. Não. Ele não é tinha um muitos missionário. amigos da igreja cristã que ele Sim, frequentava e que até defendiam ele. Quando a polícia ia atrás, ele passou por aqui. Não passou. É. E muito em função também da bebida. Porque falava, olha, ele fica assim só quando ele bebe. No fundo, ele é uma boa pessoa, tal. Mas é a máscara social, Beto. Um indivíduo que faz o que ele fez, não tem, gente. Tá? Não dá para botar aí esquizofrenia, não tem nada disso. É psicopatia mesmo. A tipologia é correta, serve como uma luva para ele. Então, toda essa história, até de vender imagens sacras, de ficar próximo de igreja, isso é muito comum entre os serial killers, psicopatas, porque todo mundo tem uma ideia, né, uma aceitação diferente de uma pessoa religiosa. Sempre acredita que, nossa, uma pessoa, inclusive, que vende imagens sacras, santinhos, é alguém com valores, né, eles importantes. vão para profissões interessantes, que é da confiança, né? Da confiança. Então, se o padre, ou o pastor, ou o pai de santo, ou o João de Deus colocou a mão em você, em alguma parte do seu corpo, que você fica estranho, mas não, ele é o João de Deus, né? Ou o médico. Não, mas ele é o Roger Abdelmaci, ele vai me dar um filho. Ele é médico, né? É que ele precisa tocar. Ele precisa. Então eles conseguem até escolher o seu universo, exatamente, onde eles possam exercer ainda mais o seu mal sem serem então apontados. Estou errado, não? É isso? Perfeito, é isso mesmo. E a religião, independente de qual for, é um ótimo caminho para isso. Então, nós temos vários matadores em série que têm esse perfil do religioso. O BTK, ele era, inclusive, pastor, ele era uma pessoa importante na congregação dele. O BTK dele. virou pastor, né, gente? Gente, ele era importante na congregação dele. Um cara super querido, recebia todo mundo na casa dele, tal. Fazia parte do quê? Da máscara social. É impressionante. Porque você fala, não é possível que essa pessoa esconda esse lado tão terrível. Porque, aos olhos de todo mundo, ele é um cara ótimo. Sim. E ele, humilde. O que ele teve? O que ele poderia escolher? A religião. Né? Não é um Abdel Massif que pensou, bom, eu quero ser o melhor médico, que tem também isso do psicopata. Não era um serial killer, mas, né, um abusador em série. Eu quero ser o melhor, o cara mais importante, e foi atrás. Entendeu? Agora, em contrapartida, nós temos aquele que não teve a chance, por exemplo, de ter uma boa educação, até em função da família, né, de como era ali a estrutura, o momento do país. Então, toda aquela questão, ele se agarra ao quê? A religião. Então, ele já construiu a sua máscara social. E, a partir de 1992, que nós vimos aqui, ele estaria com 35 anos, né, que ele nasceu. Não, 99, quando ele é não, quando 92. Ele começa, é verdade, 92 são registros já. São né? registros já. 92 já começa a gente saber o que ele fez. Mas, Rosângela, até chegar com 32 anos, não é muito velho para começar um prazer tão mórbido? Ele já está na idade, ele está na idade perfeita. O indivíduo, um serial killer, psicopata do tipo assassino sexual, tal, na faixa dos 30, ele já amadureceu. Sim, mas ele veio, mas ele veio se testando aqui. Degraus, claro. Ele foi subindo, né? Ele foi subindo. Até matar. Então, como é que se chegou nessa data? Primeiro, porque foi o que ele falou, que não necessariamente é verdade. É o que tem registro. É o que tem. O que não vai ser difícil chegar. E também bateu com os registros da polícia. Embora a polícia, naquela ocasião, 92, gente, o pessoal estava pegando um caso aqui, outro caso lá, porque até nisso ele era bem esperto. Porque o serial killer ele começa a ficar muito acomodado. Se a coisa não aparece, então ele fica acomodado, ele começa a matar muito próximo de onde ele está, de onde ele trabalha, de onde ele mora, de onde ele estuda, ou o caminho que ele faz entre um local ou outro. O que ele fazia? Ele mudava muito. Ele mudou muito. Ele chegou
Ele Até era outros um países. andarilho. Ele chegou a passar por 52 estados, né? Diferentes. Ele foi para Tem Venezuela, para o Equador, que ele confirma que ele matou. Que ele disse que matou. Os dois países queriam que ele fosse para lá responder. Sim, responder. A Colômbia falou, não, meu filho já está preso, né? Já não vai rolar agora sair daqui. Então ele começa isso, ele relata e também os registros da polícia batem com isso, porque começam a aparecer aquelas vítimas que ninguém estava associando, evidentemente, àquela época, gente, com serial killer. Mas todas com o mesmo perfil. Sim. Então, crianças, o que eles achavam? Que ou essas crianças alguém adotou alguma coisa assim, esse desaparecimento, porque começaram a surgir os desaparecimentos. Desapareceu fulano. Ou eles acreditavam que acabavam sendo mortas, foram mortas em alguma situação dessas de guerrilha, de confusão que estava tendo lá na Colômbia, ou voltaram para casa e tudo bem, ou alguém resolveu adotar. Essa era a visão, mais ou menos, da polícia. Tá? Até em face, gente, do momento, porque eles tinham mais também. uma vez. A Colômbia tem um ponto importante que é as Farc, né? Que é as Forças Armadas, Farc, Revolucionárias Colombianas. Que até hoje é um ponto importante, tem a ver até com os meninos que ficaram perdidos do avião, a problemática de encontrar com eles por conta de um enfrentamento com as Farc. Exato. Então você tem outros, e o narcotráfico, ele passou a ser um dos investidores das Farc. Então você tinha num país, tinham pessoas que eram sequestradas, crianças inclusive, principalmente, tipo Talibã da vida, que sequestra para que se tornem soldados mentalmente. Sim, mentalmente. Eles transformam a mente daquela... Não é que a pessoa... Eu agora vou para as Farc, eu entendi, agora eu quero ser. Não, eu pego aquela criança, faço uma doutrina em cima dele. Doutrinação. E que tinha a ver com a idade das vítimas dele. De 8 a 16. Que eram também as que eram sequestradas pelas Farc. Por isso que o momento político é importante nisso. Da polícia ter um entendimento, gente. Primeiro, não se falava em serial killer. Aqui, na América do Sul, hoje ainda a gente tem problema aqui no Brasil e outros países aqui com relação a isso, de entender o serial killer, da importância de banco de dados. Quer dizer, a coisa já tinha desenvolvido lá nos Estados Unidos. Portanto, que eles estavam pegando, eu acho que foi a época mais profícua, né? Que pegaram tudo quanto é serial killer. Década de 90. Você pode ver, você vai lá. O BTK foi pego quanto? BTK? Foi 90? 90 para 2000 já. Ele foi preso, acho que em 2007. Ele queria, né, também. Agora, o último que foi o do Golden State, que por causa do tem aqui no canal, maravilhoso, o documentário, Eu Terei Sumido na Escuridão, que a escritora, ela percebe que ele viajou pela Califórnia. E ele foi deixando, e ele era investigado aqui e aqui. Ele já nos Estados Unidos com ele, mas ele era da década de 70. Então. E ela em 2000 e pouco que ela descobre isso, que era a década que eles estavam começando a se entender ainda. Exatamente. Então, claro que tudo isso beneficiou. E ele ainda muito espertamente mudava. Gente, ele era um andarilho, era uma das fazia parte do modus operandi dele, essa coisa de andar, principalmente com as crianças menores. O trabalho dele permitia. Exato. As crianças ficavam cansadas, ele mesmo diz isso, ficava mais fácil para ele atacar. Então, veja, tudo interligado. Né? Então, para a polícia, a coisa ficou complicada. Então, desaparecimento, depois começaram a aparecer alguns corpos, né? Já deveria chamar a atenção pelo tipo de lesão, porque tortura, gente... Olha, um caso de homicídio, vamos dizer, simples, ou mesmo um caso de violência doméstica, onde acontece um feminicídio, você não tem aqueles ferimentos característicos de tortura. Né? Então, é diferente. E caso envolvendo serial killer, a não ser que seja esses tribunais do crime, como tem aqui hoje no Brasil, você já vê ferimentos de tortura. Então, para esse indivíduo... O que é esse... Ferimentos de tortura. Vítimas deles tinham, ou o que são os ferimentos de tortura? Ferimentos de tortura. Você vê orelha, ponta do nariz, dedos arrancados, cortados, unhas arrancadas. Com eles vivos ainda? Sim. Porque a graça da tortura é a pessoa estar viva, não é um desmembramento, não é um... Não mata a vítima, mas infringe uma dor horrorosa. Não dá para você ficar... Isso, gente, não é filme de 007, não, tá? Que o cara aguenta tudo lá. Ele está sendo torturado... Eu não aguento nada. Não, ninguém aguenta nada. Não dá, Beto. Não dá. Esse tipo de coisa não dá.
Né? Porque as pessoas têm essa ideia, não, lá eu vou ficar firme, então ele vai desistir. Se você mostrar o alicate, eu já vou falar para você que eu sou o Jeff Dahmer. Depois eu explico para a polícia que eu não sou, mas agora para você eu sou. Então, exatamente. Isso é todo mundo, Beto. Não tem essa história. Então, mamilo arrancado com alicate, tudo isso você pode verificar. Ferimentos na região genital, então ferimentos incisos, que são cortes. Mas você observa que são cortes superficiais. Então, você começa a observar ferimentos superficiais que vão ganhando mais profundidade, até chegar na morte. Né? Então, outra característica, o esgorjamento. Então, ele corta o método, sim, corta a região... Não a degola. Não, já aprendi que degola até a gola. Por isso que é degola. Não. Esgorjamento. Então, ele seccionava o pescoço pela parte da frente, tá? Na região da frente aqui do pescoço, anterior. Então, frente e laterais. Em alguns casos, ele chegava a decapitar. Isso a besta. Isso a besta. O garavito. O cobijos. Ele. Então, a polícia já poderia ter falado assim, espera um pouquinho. Ele também não emasculava e punha na boca das crianças? Eu li agora no Globo que ele chegava a fazer isso. Crianças eram encontradas com órgão genital na boca. Com órgão genital na boca? Pode ser também. Com a criança viva ainda é capaz de produzir esse tipo de ferimento? Emascular. Emascular, sim. E era emasculado, ele cortava tudo. Com tudo. Com a bolsa escrotal, E enfiava na boca dos meninos. Na boca da criança. Sim, pode, claro. Até para morrer asfixiado. Asfixiado, embora ele gostasse de cortar. Sim. Então, perfeitamente possível. Está dentro do quadro da tortura, do sadismo dele, que dá um imenso prazer. Então, vocês imaginam, gente, que enquanto ele estupra, ele faz isso. E uma coisa que é interessante, já indo lá para frente, antes de ele ser pego, quando a polícia chega na casa de uma amiga dele, da família, que ele ficava lá, ele deixou uma caixa. E ele ainda avisa, você viu isso aqui? Ele ainda avisa assim, não mexe aqui não, porque eu sei o nó que eu dei. Se eu vir o nó errado, vocês me conhecem. Porque, ao mesmo tempo que as pessoas falavam que ele era mau, as pessoas tinham medo dele. Tinham medo, sim. Porque já tinham visto ele bachateado, ele ficava acendendo vela preta, ficava dançando pelado e jogando faca nas pessoas. Uma pessoa agradável de você ter em casa. Muito agradável. Eu não sei como essas pessoas falam assim, não, mas ele tem um lado bom. Não. Quer dizer, aonde está o lado bom dele? É o lado de baixo? Que lado que é o bom? Quando a polícia consegue chegar na casa... Tem uma série na HBO Max muito, muito boa sobre eu chamo ele de gabarito, Gaviato. Como é que é o nome dele? É a besta. Garavito. É a besta. É a besta. Quando ele chega até a casa dessa amiga de família da besta tal, que eles falam, olha, está acontecendo isso, a gente está percebendo, tem que ser ele, mostrou algumas crianças. A mulher vai até o padre e pergunta, padre, você acha que eu devo contar tudo? Porque ele é meu amigo, eu estaria ferindo a nossa... O padre vira para ela e fala assim, minha filha... Deixa de ser louca e vai lá e entrega essa caixa para a polícia. Ela dá essa caixa. Quando a polícia abre a caixa, além de terem documentos e fotos da vida dele, eles encontram vários recortes de jornais e todas as passagens. Ele tinha ali, eu vou te perguntar tudo isso daí. Mas assim, os recortes de jornais eram de casos que ele tinha feito e que a polícia não sabia que era dele. Então, sim. E era uma coisa que eu ia pôr já aqui. A polícia não falava nada, mas a imprensa, tipo o Diário Popular deles, já noticiava, porque as mortes eram muito violentas. Muito violentas e muito parecidas. Porque você cada pegar um na sua região, vamos dizer. Cada um na sua região. Não teve um jornalista que virou e falou tudo isso daqui é igual, não teve. Exatamente. Então, gente, esse é um dos grandes problemas. Quando a investigação ou o banco de dados é regional. Se é regional, não é nacional. E você não consegue dar match nos casos. Então, você está fazendo aqui, você pode até montar um banco maravilhoso aqui, mas você está perdendo informação porque esse cara pode estar em outro local, fazendo a mesma coisa. Mas, por exemplo, se você estivesse ali, você olhar esse tipo de morto, ia falar assim, isso daqui não é isso daqui é um psicopata. Não, peraí, tem outro, não é possível. Sim. Você, do jeito que você ia ligar para... Alguém apareceu criança morta aí? Exato. Não é? Então, num primeiro momento, isso não foi feito. Exato. Tem que partir do indivíduo. Na ocasião, Beto, eu lembro desse caso. Né? Eu já era perita. Eu lembro disso e lembro que parece que teve um policial, um deles, que falou assim, olha, eu vou para os Estados Unidos, porque eles falam lá, comentam a respeito de serial killer, eles estão começando com esse tipo de negócio. Então, alguém lá da polícia, uma equipe, foi para os Estados Unidos
e para estudar esse tipo de coisa, porque aqui não se falava. Mas ele já percebeu esse indivíduo. Agora não vou me lembrar, tem até o nome dessa pessoa, comentaram bastante e tal, como aconteceu também com aquele caso lá, o Citizen X, lá na Rússia, que um cara sozinho falou, gente, isso aqui está muito parecido, que também matou inúmeras crianças, adolescentes. Bom, cara do Esse é trem. um bom para a gente fazer também. Para a gente fazer, que tem até filme. Então, um iluminado chegou e falou, mas olha, lá nos Estados Unidos os caras estão falando desse negócio de serial killer, de né, criminal profile, eu vou ver o que é. E trouxe alguma informação. Porque no início, essa testemunha, isso aí foi lá no final, já mais no final, perto de 99. 99. É quando ele vai ser preso. É quando ele vai ser Não, preso. é graças a essa que caixa que consegue o nome dele e tal. Mas até aí, chegar lá... eles já estavam mais ligados. Já, naquele momento, eles já falaram, bom, isso aqui é fruto de um único indivíduo, de uma pessoa. Isso aqui não é um caso isolado que aqui nessa cidade, um caso... Não, porque está tudo igual. Eles já tinham esse olhar, pertinho de 2006. Não, né? 2006 não. 1999, 2006 é quando ele deu a entrevista. Perto de 1999. Tá? Então, gente, o que acontecia com ele? Em 92, ele começou com as mortes. Qual era o modus operandi dele? Evidentemente, ele ia procurar uma vítima vulnerável, das criancinhas que ficavam lá descalças, na rua, os pais não estavam ali, porque estavam trabalhando, na região mais pobre, sempre nas cercanias ali, né, das cidades. Chegava e oferecia, é o que acontece, tá? Oferecia dinheiro, oferecia um brinquedo, então falava, vem aqui, eu vou te mostrar, tem um negócio interessante lá. Oferecia comida, prato de comida. Vampiro de Niterói. Vampiro de Niterói. Mesmo procedimento. Então, ele chegava e, com muitas delas, o que ele fazia? Ele andava. Ele falava, olha, eu andava muito. Então, para os menores, as crianças já não aguentavam mais. Quando elas estavam exaustas, aí ele pegava, amarrava, né, imobilizava. Deixava fraco. Imobilizava essas crianças, essas vítimas, porque tinha vítimas também de até 16 anos, imobilizava, estuprava. Não, a morte não era imediata. Então, essa é outra característica também. Então, ele permanece com a vítima, porque ele precisa esticar aquele tempo, o máximo possível, Beto. Né? Porque aquilo dá um imenso prazer para ele. E aí ele partia para as torturas. Então, assim, cortar a ponta do nariz, orelha, retirar o olho, o globo ocular. Com a pessoa viva. Com a pessoa só viva. para somar uma coisa que você colocou, que eu vi nesse documentário da Max, que agora eles vão mudando esses nomes, da Max. Ele tinha um hábito meio Ted Bundy também. Ele se vestia de franciscano. Ele criava fantasias para que aquela pessoa se sentisse ainda mais tranquila, confiante com ele, sim. Ele tinha muletas, que ele ficava simulando que ele não andava com uma perna. Isso, foi bom você lembrar. Ele usava gesso no braço. No braço. Porque, vamos lá, se eu estou com uma pessoa que ela tá andando de muleta e não anda direito, qualquer coisa eu dou um chute na muleta dele e sai correndo. Pô, o cara tá com o braço quebrado, ele tá mais vulnerável. Ele se mostrava... é um padre, ele é franciscano. Então, ele se mostrava vulnerável, uma pessoa do bem. Confiável. Quem que não vai? Ted Bundy pega uma mulher assim, né? Lembra ele com, acho que é com o braço quebrado, a perna quebrada. Sim. Você me ajuda a pôr as coisas no carro. No carro, o tal do Fusca dele. E um gato, além de tudo, ela põe, ela já caceteia ela com o próprio... Já pega, com gesso. Ou com a muleta, sabe com o que foi? Já foi. Usa aquilo como arma. Sim. E ele deve então, ter ele usado tem também isso. essa característica. Ele dava uma... Ele se divertia. Era o momento dele se divertir, Beto. E aí, nessa hora, ele não estava bêbado, hein? Não, que bêbado. Não, Parece gente, que ele bebia o rum dele na hora de matar, de torturar, mas até levar, não. Ele provavelmente, o que acontece com esse indivíduo? Ele não ficava o tempo todo bêbado, gente, caído na sarjeta. Não é assim também. A bebida não estava dominando ele. Tanto que ele fazia tudo isso. Ele tinha o lado dele da diversão, porque ele sabia perfeitamente o que ele ia fazer com aquela vítima. E a vítima não. Quando a polícia começa a investigar como serial killer, um dos pontos que chama muita atenção é essa garrafa de rum ao lado de cada corpo. Sim. Para mim, olhando, quando a gente vai, sei lá, comer uma pizza, você não leva uma garrafa de vinho como complemento de uma noite prazerosa? Exatamente, velho. Eu acho que o rum aí é o vinho e a pizza é o garoto. Então, isso aí é a assinatura dele. Essa então, garrafa. O que ele faz? Claro, ele leva a bebida para curtir mais ainda aqueles momentos. Então, ele vai beber enquanto ele está ali
curtindo aquele momento com aquela vítima. É festejar, enquanto ele né, tortura. É festejar. Festejar. É um momento de comemoração para ele, de prazer. Interessante. Ele se diverte com aquelas fantasias, aquelas coisas dele, está se divertindo ali. Está enganando. Já de estar enganando já é gostoso para ele. Não é gostoso? Você fala assim, coitado, não sabe o que vai acontecer. Eu sei tudo que eu vou fazer com ele. Eu vou estuprar, eu vou cortar aqui, eu vou lá. É isso que ele está pensando. E aquilo vai dando um imenso prazer. Prazer até de tesão mesmo, sabe? Aí ele vai, chega lá, o que ele pega? Imobiliza. Gente, isso aí é uma coisa lenta, tá? Não é assim, que eu tenho que fazer. Não, ele não é um spree killer. Ele deixa lá, ele vai para um local adequado onde ele não vai ser perturbado, ele vai imobilizar a vítima. O local ele já até sabe onde é, né? Sim. Ele já escolheu, ele já fez o desenho de campo ali. Sim, ele tinha, né? Ele tinha um mapa com todos os lugares para todos os lugares daquele livro dele. Ou do Maníaco, que eles tinham seu próprio cemitério para onde levar, que ficava mais fácil. Ele até porque ele andava muito. Então ele tinha que ter um preparo para o ato, né? Sim, ele já tinha que escolher, principalmente porque ele muda muito também. Então ele está numa cidade, ele tem que estudar ali. Ele fala, tá bom, o que eu vou fazer, para onde eu vou, que bairro que eu vou encontrar as vítimas que são interessantes para mim, que lugar, né? Então isso aí já está tudo planejado. E esse planejamento já dá um barato. Ele vai curtindo cada momento. Então, esse é o que a gente chama de serial killer propriamente dito. Não é aquele que vai pelo impulso, né? Não é aquele que quer matar todo mundo porque já está com um transtorno mental. Não, esse aqui ele curte, gente. É absolutamente racional e prazeroso. Né? Tudo aquilo é muito prazeroso. Aí ele pega, põe a garrafa dele, ele vai bebendo enquanto ele corta a orelha. Vai contando para o outro que vai fazer? Também. Que o maníaco gostava de contar. Sim. Não, eu vou... Sim. Só de olhar só dele estar ali vendo o horror, né, no rosto das pessoas, aquilo é extremamente prazeroso. Isso é o sadismo puro. E a pessoa ligado com certeza a sexo. pedindo pela vida, não, né? Chamando a mãe, chamando o pai. Eu tive a oportunidade de ouvir umas fitas de serial killers que gravavam, né? Antigamente, né? Tinha isso, gravava a vítima chorando, gritando. E é brabo, Beto. Não é brincadeira. Criança, especialmente, né? Chama a mãe, chama o pai. É um negócio, para ele, extremamente prazeroso. A pessoa que conta, eu tenho uma mãe que é muito doente, eu que cuido dela. Aí vai para um prazer enorme, né? Porque eu estou te matando e vou matar mais um por tabela. Tudo isso é um grande estímulo. Tudo é muito interessante. E aí, ele partia para a tortura. E esses indivíduos, o que acontece? Ele tortura e estupra, ao mesmo tempo, ele estupra e tortura. É uma coisa casada. Bom, porque tortura é sadismo. Tortura, né? É, claro. Nossa. O estupro não é sexo, né, gente? É uma agressão. Então, você imagina, arranca uma orelha, arranca a ponta do nariz, arranca um olho, gente. E a pessoa não morre na hora. Não morre. Ele vai aumentando a intensidade da tortura. Então, é um cortinho aqui que dói. E você grita. E sangue, e você dói. Já uma tortura, a pessoa chegando. E olha, ele usava faca, mas ele usava chave de fenda, que é um negócio pior, gente. Porque o instrumento, uma chave de fenda, chave para parafuso do tipo fenda, aquele mais comum. Sim. Ele não é um instrumento perfurante nem cortante. Ele é pérfuro contuso. Para entrar é mais complicado. Para entrar é mais complicado e dói mais. Você imagina ele usar isso aí para arrancar o olho de uma pessoa, de uma criança. É o que ele fazia. Até que ele está totalmente satisfeito, aí ele vai matar. Alguns casos, ele chegou a decapitar, né? E em outros, esgorjamento. E aí ele tinha que se desfazer desses corpos, né? O que ele mais utilizava era enterrar. Então, ele estava preparado até para isso. Né? E, interessante, quando ele permanecia um certo tempo no mesmo local, ele já tinha o local adequado para ele jogar esses corpos, para ele enterrar. É a desova, né, gente? Porque o planejamento, que é a execução... como é que eu vou aproximar? Hoje eu vou de padre. Agora eu vou andar de muleta ali. E todo mundo achando, nossa, né, que beleza, que cara legal, tal. E oferece comida, oferece orientação espiritual. Quer dizer, ele se mostrando vulnerável, mas, na verdade, um grande predador. Né? Que, olha, gente, 172 vítimas
Não é brincadeira. Confirmadas. A polícia ainda trabalha nas 300, porque aí começaram a levantar tudo que é arquivo, Beto, do país todo e de outros países também. Ah, sim. Ele seria julgado pela Venezuela e pelo Equador. Lá na Colômbia. A Colômbia não ia mandar ele para lá, pelo amor de Deus, né? Já está preso. Deixa eu mostrar preso, não mexe. Então, até hoje, estão associando. Isso aí é um estudo maravilhoso. É um caso maravilhoso de se estudar. De estudar, tá? Não estou falando que é maravilhoso. Não, entendo. Mas, assim, tecnicamente. Que muito bom. Bom, e aí a polícia começa a perceber. Então, um policial que vem e fala, olha, esse negócio de perfil criminal, começa a falar de assinatura, tal... né? E aí eles começam a fechar e falar, bom, a polícia chega à conclusão que era uma pessoa que estava fazendo isso. Agora, quem? Esse é sempre o grande problema. Mas ele começa em 99, que percebem que ele existe, não é isso? Não, 92 começa. Não, ele começa a matar. Sim, eles abriam um inquérito, mas nada era feito. Perto de 99, viu, Beto? Não foi assim logo do início, não. Porque isso vai dando mais força para ele. Claro. Porque o maníaco do parque só vai até onde ele vai porque todos os testes que ele fez com a polícia ele passava. Ele conseguiu até mesmo, desde inventar que era namorado da Isadora Franklin, que até hoje tem gente que fala que era. Até mesmo lá atrás, quando a primeira vítima de estupro dele que fala pra polícia, ele fala pra polícia que ele é namorado da menina, a menina fala que ele não é namorada dele, e a polícia fala, briga de casal. Briga de casal. Você imagina, lá atrás, gente. Então é com esse tipo de coisa que se enfrenta. Então a polícia que não é preparada... Do Roger Abdelmaci, esqueci infelizmente o nome dela, que é a primeira, que ela ela entra na delegacia de São Paulo e o delegado fala, pô, você sabe com quem você está mexendo? Então, ele podia ter sido preso no começo da década de 1990. Exatamente. Então, ele teve a mesma coisa. Ele mata. Vai para a capa do jornal. Tem capas de jornal com fotos dos meninos, assim e tal. Mas nada acontece. Nada acontece. E ele vai viajando. Eu estava vendo o policial mostrando nessa série da HBO como ele já estava tão rápido. Ele vinha para essa cidade, matava 2, no dia seguinte já pegava o ônibus para outra, já matava 2 no dia seguinte. Matava 2, sim. Sim. E é interessante que ele estava naquela fase que a gente chama até de frenesi, porque a coisa estava indo tão bem para ele. Não pegavam ele, claro, ele tinha o controle ali, e acompanhava, evidentemente, toda a investigação, o que saísse de qualquer caso dele. E essa estratégia que ele fez de vai para um lugar, vai para outro, vai para uma cidade, tudo perto, vai longe, vem, estava correndo tudo muito bem. Então, ele está matando muito. Ele não teve aquele período que, em geral, a gente encontra nesse tipo de matador em série. Às vezes passa 2, 3 anos para ele não tinha mais matar. Medo. Não, ele estava absolutamente confortável. Estava tudo tranquilo, nada acontecia. Tranquilo. Se estava na capa de um jornal, estava na capa do jornal tipo Notícias Populares. Não estava, na época, num jornal super importante do local, não ia para a TV. Não. Ele tinha essa certeza. E aí, o meu prazer ele pode ficar cada vez mais próximo. Exatamente. De novo, pegando o maníaco de exemplo, claro, ele estava de mês em mês. Exato. Porque nada acontecia. Exato. Gente, você imagina ele absolutamente confiante. Se sente rei? Tranquilo. Ele se sente senhor da situação. O psicopata já é narcisista. Sim. Prepotente, né? Contradependente. Então, aqui todas aquelas características. Ele... sabe, eu sou senhor da minha situação. Eu faço e aconteço, me divirto, enterro lá. E aí o que aconteceu? A polícia já investigando isso, eles chegam, Beto, numa cidade... Deixa eu ver se eu coloquei o nome da cidade aqui. Quando é a prisão dele? Um pouquinho antes. Quando eles perceberam que falou, pera um pouquinho, isso aqui não está fácil. Quer ver? Eles encontram na mesma cova, 36 corpos. Nossa, a polícia. Então, diante disso, então, não dá para você cemitério. falar... cemitério. Ele começou a ter um cemitério dele. Então, ele permaneceu. O que indica? Ele permaneceu bastante tempo nessa cidade, ou próximo, e ali virou o local da desova. 36. Então, não existe polícia no mundo, mesmo ela não tendo conhecimento apurado, que você fala assim, espera um pouquinho. O que é isso? É uma seita? O que a gente está lidando? De crianças, né? E corpos chegaram a ossos
e alguns corpos até em decomposição, que foi possível observar as torturas. É o palhaço lá, o John Wayne, como é que é? Sim, John Wayne Gacy. John Wayne Gacy. Sim, que tinha 32. Na no casa porão, dele. Fora o que ele jogou no Rio. Rio. É verdade. E tinha tudo isso de impressionante, tortura, gente. tinha Quando tudo. a polícia chega, através de informação de alguém, porque aí já começou um zum-zum. A polícia já estava mais ligada. De repente, eles chegam lá e encontram 36. Falam, então é outra história. Isso aí motivou um novo olhar. Eu acho que foi nessa ocasião que os policiais foram lá até os Estados Unidos para aprender um pouco sobre o que é essa coisa de criminal profile, o que é serial killer, porque você não pode chegar e achar aquilo, né, o quê? É um cemitério clandestino? Sim. Só de crianças? Então, aí despertou. E aí, o que aconteceu? A investigação pegou um foco. Nós estamos diante de um serial killer, né? Ele mata crianças, já conseguiram estabelecer, eles já sabiam tudo, só não sabiam quem era. E aí a informação dessa mulher, que foi uma testemunha, que passou, foi fundamental, Beto, para chegar nele. E, na verdade, ele foi preso. Foi até o retrato falado dele. O retrato falado já começou a divulgar, mas mesmo assim ele estava confiante, hein, porque ele foi preso justamente numa tentativa de estuprar um garoto de 12 anos. Que estava vendendo rifas, e ele falou, rifa. vem comigo, eu compro todas as suas rifas. E tinha uma gruta, né? Uma gruta. Estava vendo isso aí que foi interessante, porque tem ali dentro daquela gruta, ele não viu, aí é o acaso também, né? Porque ele já estava assim, eles já tinham ido na casa da irmã dele, descobrem Sim, que ele tem uma irmã. A irmã fala, eu expulsei ele faz tanto tempo, porque eu peguei ele acendendo vela preta, fazendo satanismo, dançando pelado, jogando faca nos outros. Falei, sai da minha casa. Isso, insuportável. Aí ele vai embora. Aí eles descobrem que ela tem uma amiga de família. Vai da casa dessa amiga de família, que fala, nossa, mas ele é uma pessoa boa, ele me ajuda até no trabalho e tal. Mas ela fala assim, daí vem de novo, ele é uma pessoa muito boa. O problema é quando ele bebe. Exatamente. Mas ele bebe todo dia, então ele é um então problema. ele é um problema todo dia, então, né? Aí a polícia consegue. Aí ela vai para o padre, fala, dá essa caixa. Nessa caixa eles descobrem que ele foi... ele se auto-internou durante 35 dias por problema de alcoolismo. Sim. Vem quando todas jovem, as fotos. E ali, essa caixa é um tesouro dele, porque ali tinha todas as fotos de família. Sim. Todas as passagens de ônibus. Ele não de várias, de quase uma década. Sim. Todas as passagens de ônibus dele, recortes de jornais daqueles casos que eles estavam investigando e de outros que eles nem não sabiam. E eles começam a ligar em cima disso. Inclusive, quando prendem ele, que é interessante, que eles perguntam assim, mas escuta, e esses outros recortes de jornais? Ele falou assim, não, isso não tem nada a ver com isso. Ele falou, então por que você guarda isso? Aí vai chegar nisso. Exato. Aí e quando ele leva esse garoto para dentro dessa gruta, que é o grande acaso, tem uma pessoa em situação de rua, tomando os alucinógenos lá da vida. Eles não falam qual é a droga, deve ser qualquer que seja. Estava lá se drogando. Então, você já tinha crack. Estava ali e ele vê, só que a gruta era escura, ele vê esse cara chegando e amarrando o menino e tirando a roupa do menino. E ele começa a jogar pedra na besta fera. Sim. E a besta fera vai pegar um negócio, acho que para atacar ele. Nisso ele consegue tirar o menino e eles saem correndo para a rua. E a polícia já estava procurando ele ali. Ali foi uma coincidência. Arrogante, não? Porque acho que ele já sabia. Ele já sabia, mas ele estava confortável. E o desejo ali foi maior. Ele viu a vítima que estava dentro do esquema dele. Ele falou... Um taxista vê um cara entrando pro mato, avisa a polícia pega e ele fala, mas não sou esse cara que você está procurando. Ele fala, não sou, qual é o nome dele? Como é o nome dele? Graviato? Graviato? Eu não sou Graviato, eu sou Bernardo. Ele tinha um documento falso. Tinha documento falso também, claro. E você viu como é que eles... o... Garavito. Não, eu me atrapalhou. Vocês sabem, eu chamo ele só de besta. Cubijos. Aí a besta, ele topa, ele vai pra delegacia, ele fala, mas eu não sou isso daí. Não. Com o menino. Apontando pra ele vira pro menino e fala assim, mas menino, é Papito, ele chama. Papito, você sabe que não sou eu. Por que você está falando que sou eu? Pra você ver a frieza do indivíduo. E até mesmo ali existe uma conexão entre os dois. É o seguinte, eu sei quem é você. Você sabe quem eu sou. Quando eu sair, eu vou. Você vai ser a primeira pessoa que eu vou pegar. Ali tem uma ameaça. Aliás, eu não sei como a polícia faz isso, deixar a criança falar com ele. Né? Exatamente, é tudo errado. Mas, enfim,
Isso aí foi muito E aí interessante. foi pela impressão digital que eles conseguem botar que é ele. Porque ele falava que não, ele manteve. E a Mas impressão a polícia digital, já sabia que era ele. Então, houve ali uma comunhão, né? Chegou um momento em que tudo deu certo. Ele vai para um local, tem uma testemunha, ele iria matar aquele cara. Porque eles agem assim, porque não deu tempo. Enquanto ele foi, ele não estava esperando. Então, qual é o comportamento? O que ocorreria? Ele iria matar o morador de rua e depois ia se voltar para a vítima. Ele nem queria, mas o morador de rua teria que morrer, gente. Claro. Fica enchendo o saco. Não, fica enchendo o saco. Exatamente, está enchendo o saco. Não. Vou liquidar logo que eu já me vejo livre, aí vou me concentrar em você. E eles fazem isso. Uma coisa que é interessante, eu estava vendo que, assim, como a gente pensa na burocracia jurídica brasileira, a gente vê, às vezes não vê o mundo. Então, inclusive, a gente vai fazer da babá brasileira presa nos Estados Unidos, vocês vão ver lá o que acontece com ela. Ela mata e vai ficar nada na cadeia. Nos Estados Unidos. Mas eles tinham um problema de tempo de prisão. Porque o cara falava que não era ele. Ele falava assim, eu não sou o Beto. Você, Rosângela, sabe que eu sou o Beto. A testemunha está dizendo que eu sou o Beto, falando, mas eu não sou. Eu estou dizendo que eu não sou. Vocês têm que provar que eu sou. Aí, até sair o resultado, não é assim, não foi tão... É difícil, na época, demora. 99, demora. Não era, acho que, informatizado. Não era uma coisa fácil. Não. Eles tiveram que fazer, era manual, pegar, fazer... Manual. Esse tempo, para que eles começaram a fazer assim... eles tinham uma foto dele com 18 anos de idade, que ele tinha sido preso por algum motivo, e aí cruzam as imagens. Ele tem a mesma orelha, mas não conseguem dizer que é ele. Sim. Ele está queimado. Não tinha ainda. Falam não que ele tinha está queimado. Esses recursos que nós temos hoje, Beto. Como nem o tempo para a confirmação da pressão digital não saía, e legalmente ele tinha que ser solto. E era uma angústia da polícia e da promotoria. Exato. A promotoria falou assim, eu não vou conseguir. E eles já sabiam que era ele. Pedir a prisão e o juiz não vai poder manter. Então, exato. O que acontece? Não era um processo rápido, mas também não era para demorar tanto assim. Quem já fez comparação de impressão digital sabe como é que é. Nós fazíamos tudo na mão. Né? Então, é olhar mesmo, com cuidado, com lupa, olhar o registro que você tem civil com aquele material que você coletou. Ali facilitou, porque eles puderam coletar todas as impressões. Difícil é quando você encontra fragmento de impressão, que a gente chama de monodactilar, que, em geral, é o que a gente encontra no local do crime, né, gente? Porque ninguém chega lá e põe os 10 dedos, né, para deixar material para ser identificado. Né? Então, local de crime não tem 10 dedos, viu? Rosângela, não, a impressão, sim, né? Sim, você pega parcial, você pega borrado, você faz complicado. Assim, né? Sim. Isso já ninguém borrei, pega. Né? Só de fazer isso aqui, eu já borrei. Você já borrou. Exato. Então, o processo é mais demorado por isso. Porque eles têm a impressão dele e tem o que foi coletado. Mas eles é até mais fácil o seguinte, que eles tinham o seguinte, eles só precisavam confirmar que ele era o gabarito. Que ele era, que ele era o registro civil. A besta. Sim, eles que ele era o Luiz. Aqui, eles têm os 10. Aí você faz manualmente, não tem nada... Não era para demorar tanto. Pela informática... Mas imagina o cara ser solto. Não, mas não foi, né? Não foi. Eles conseguiram, porque botaram um foguete nos caras e falaram, escuta, vai, meu filho, porque eu preciso disso. Isso aqui é uma ocasião excepcional. Não dá para você ficar aqui elucubrando, né? Exatamente. Então você tem que fazer o exame. Mas eles encontraram, Beto, um caderno, ele tinha tipo um diário, onde que ele colocava todas as informações, tudo o que ele fazia. O que é isso? É o prazer de relembrar? Sim, é a assinatura. Porque a cada momento, quando ele olha o mapa, quando ele olha as passagens, não é assim... A passagem nossa, é um troféu? A paisagem... que paisagem, estou lembrando da paisagem. Não, ele está lembrando que naquela cidade... Eu fiz tal coisa naquele dia. Tal coisa, que aquele lá foi um prazer assim, excepcional. Quando a gente viaja... que foi uma viagem prazerosa. Você encontra na sua bolsa um ticket do metrô, quer dizer, você vai falar, lembra? Então, é isso, não é? Isso, é isso. Sim. Só que ali, a passagem, não é? Você vai falar assim, nossa, ele gostava então de ficar lembrando das viagens dele. Não, gente, ele associava com o que ele fazia ali. Existe diferença, Rosângela, entre souvenir e troféu? Não, é a mesma coisa. É só o nome. Por exemplo, ele guardar as capas dos jornais, isso é a mesma coisa. É um troféu dele também. Também. Então, quando pega alguma coisa da vítima, tem alguma diferença? Ele só pega, não foi encontrado o que ele pega, Beto, tudo que o serial killer pega da vítima é para relembrar a situação. É a mesma coisa também. É tudo a mesma coisa. Quando faz foto, tipo Jeff Dahmer. Foto, sim. Agora, tem uns mais subjetivos. Mordida, né, também caracteriza a assinatura. Mas essa coisa de pegar, que é o souvenir ou é o troféu, é só
para ele lembrar daquele momento. Então, pode ser desde uma mecha de cabelo, unha, roupa. A capa do jornal que saiu Capa o crime, do jornal, que tem a claro, foto da ele vítima, lembra. geralmente. E outra, aquela coisa da vaidade, que você fala, pô, os caras estão se capa matando, do eu jornal. aqui fui capa de jornal e ninguém sabe, essa polícia é incompetente, né? O Zodíaco falava o quê? Você tem que publicar a minha carta na capa do jornal. Exato. Para curtir. Então, todo esse aspecto, para quê? Prazer. É sempre prazer. Beto, é sempre prazer. Então, ele mata por desejo, aí tem um componente sexual, que acaba colocando isso no topo mesmo do índice da maldade. Tudo que tem sexo envolvido, porque é uma agressão absurda, ainda mais com crianças, né? Sim. E aí, quando a polícia chega, você vê, chega e encontra um buraco com 36 corpos. Já começa a informação. A própria população começam a cobrar. Porque a coisa extrapolou. E estava vendo que estava embolado. E está acontecendo, as pessoas têm a percepção. Sim. Gente, né? Isso aí escandalizou, todo mundo ficou horrorizado, porque ninguém nunca tinha lidado com isso. Uma pessoa que fosse capaz de fazer o que ele fazia. Com todo esse requinte de crueldade, de tortura e etc. Né? Então, aí depois ele começou a minimizar. No início ele quis falar, não, dar uma volta, falar qualquer coisa. Não foi assim direto dele chegar e falar, não, eu faço tal. Mas depois ele acabou confessando, diante de tantas provas, ele acabou confessando e deu detalhes mesmo. Realmente. Desses que eles sabiam, né? Desses. Não então, ele dos que não sabiam, isso eu acho sempre fantástico. Exato. Ele confessou, gente, 140. Livremente. Matei 140. Esse número acaba subindo para 172, porque a polícia, com a investigação, começou a falar, escuta, esse é seu, teu esse também. é seu. Aqui, ó, tá lá a criança, né, decapitada, a idade é a mesma, os ferimentos, a tortura, porque o indivíduo ele vai torturar sempre do mesmo jeito. Sim. Isso é uma assinatura. Né? Ele vai... O modus operandi ele pode mudar. Né? E veja que ele até mudou. Ele começou... Porque a escolha da cidade também é um modus operandi. Então, o local faz parte do modus operandi. Mas ele percebeu que ali ele poderia chamar atenção. Então, ele começa a mudar. Para realmente se afastar de qualquer tipo de investigação. Sim. Tá? Então, ele muda. Isso é absolutamente racional. Agora, a assinatura ele não muda. Então, como ele tortura, é só dele. Está ligado a aspectos profundos aí da personalidade. Porque isso dá um imenso prazer para ele. Todo o processo. É um processo. Então, ele permanece com a vítima, seria até em cárcere privado. É que ele não tinha condição, Beto, de ter um local apropriado, porque nós temos serial killer muito bem sucedidos financeiramente, sim, que o cara constrói uma câmera. Ele põe em tratamento acústico, para ninguém ouvir, e fica 10, 15 dias com a vítima, até ou ele ficar satisfeito, ou ela acabar morrendo pelas torturas. Hoje, no mundo de hoje, uma besta como essa conseguiria ser tão profícuo assim, a chegar a 300 crianças? Ainda eu acho é que possível? dificulta... Olha, Beto, não vou falar para você que é impossível. No Brasil, vamos pegar no Brasil, por exemplo. Quando você pega, por exemplo, o Homem do Saco lá, o Maníaco de Rio Claro, que ele disse que ele parou de contar em 100. Você pega o próprio Maníaco do Parque, que bateu 12. Você tem o Maníaco do Cassino. Tudo bem, serial killer de Goiânia foi há pouco tempo, né? Mas ele mas foi pego, que ele foi muito num período de tempo muito período curto, muitas vítimas. Ele foi muito assertivo. Foi. Ele estava agindo por impulso. Hoje ele já não age mais assim. Agora, um homem como esse, assim, 92, 93, 94, 95, 96, essa ausência de um pensamento de criminal profiling que não tinha época, que temos hoje, essa pessoa conseguiria ter tantos anos de exercício, você acha? Eu acho que é um pouco mais difícil, mas não é impossível, dependendo da região onde ele está. E dependendo de quem está ali, o ser humano que está na investigação. Na investigação, exatamente. Essa parte você não muda, né? Porque tem ainda muito pessoal da polícia que não aceita essa questão da psicologia sendo utilizada. Acho que isso aí é bobagem, porque não sei o que. Não é, gente. Os casos estão sendo fechados. Eu estou começando a achar que delegado tem que fazer direito e psicologia. Exatamente. Para ser delegado, sabe? Para ser delegado, eu não acho que seria ruim, para perceber. Exato. Nós temos concursos para peritos aí que raramente abre vaga para psicólogo. E é fundamental, gente. Um psicólogo ele pode trabalhar perfeitamente realizando perícias de local de crime,
Eu acho que podia ter essa parte pericial mental na investigação, não só na investigação pericial, na perícia, mas junto mesmo. Sim, da polícia. De estar, de Você tem fazer que ter um profissional. o depoimento. Junto. Sim, tem que ser junto. Você tem que ter... Claro que se for um perito que atende local de crime contra a pessoa, é mel no azul. Aí você eu acho faz que o Carlos isso, fala isso, eu concordo com ele. Devia ter um psicólogo em cada delegacia para atendimento claro, da pessoa. Para fazer, não tem exame de corpo de delito? Ele Exato. fala, por que a gente não faz o mental de delito? Deveria. E na hora. Deveria. Imagina se uma mulher violentada chegasse a uma delegacia, tudo bem que tenha uma delegada, que tenha isso, mas tivesse uma psicóloga. Exatamente. Para acompanhar o depoimento. Não é outra coisa? É claro que é outra coisa. Né? Você pode pegar aí elementos que... Eles vão pedir aí o pessoal todo que cuida de Secretaria de Justiça, de Segurança do Brasil. Abram vagas, criem. Isso é outra história. Quer dizer, criança que chega na delegacia. Você chega na delegacia já não é uma coisa agradável, né, Rosa? Não, para ninguém, né? Delegacia é sempre não é uma coisa agradável, sempre né? dura, é sempre uma coisa muito gelada. Você está lá, primeiro você foi para lá. Você está se expondo. Eu não estava passando pela rua e falei, ai, que delícia, vou entrar numa delegacia. Ah, é agora. Não, você foi lá porque te roubaram, te furtaram, te maltrataram, te violentaram. Exato. Então, ir a esse local, eu acho que ele devia ser muito mais acolhedor, até fisicamente falando. Tirar aquelas paredes brancas, horrorosas, sujas. Que seja uma coisa acolhedora, que tenha planta, sabe? Exato. Que tenha cores convidativas, tal, para a pessoa chegar. Café bom, não aquelas garrafas horrorosas com uns copinhos requentados. Café, água. Não estou pedindo para que se tiver um coração seria ótimo também, porque a pessoa pode chegar com fome. Mas eu digo assim, a delegacia, eu acho que deveria ser algo mais acolhedor humano. Acolhedor humano. Porque é o momento que você mais precisa de um acolhimento humano. É quando você chega numa delegacia. Exatamente, a vítima, né? Então, agora, um psicólogo em cada delegacia, perfeito, tá cheio de psicólogo aí. Vai lá se aprofundar em psicologia forense. Isso ajudaria muito psicologia também. Judiciária. Exato. E o profissional dentro da polícia, para fazer exatamente esse trabalho do criminal profile. Exatamente. Beto. Né? Pode ser um perito que especificamente atenda locais de crime, porque isso dá uma experiência, uma casuística que qualquer outro profissional não tem. Sim. Então, eu posso ser um excelente profissional. Ah, nossa, eu estudei. Eu sou um indivíduo que analisa o perfil criminal. Mas você nunca pisou numa cena de crime? Então, é importante que seja. Eu sou adepta disso, que tem que ser... Se você pegar um perito que trabalhe, que seja formado em psicologia, que trabalhe com local de crime e tem esse preparo de criminal profile, beleza. Você está olhando a mente. Porque tudo aquilo, a mancha de sangue, sim, o derrubar, o matar... A posição do cadáver... tudo veio da mente, tudo veio da alma de quem fez. Alma. Exatamente. Por isso que a psicologia é tão importante. Exatamente. Né? Tá? Vamos ver se tem alguma coisa mais vamos lá, só para a gente chegar. Ele foi julgado... Na verdade, ele foi, no julgamento, ele respondeu por 138. Nem 170 e nem 140, porque a polícia não tinha encontrado ainda. A materialidade outros, você precisa. Né? Aí, na ocasião... porque também tem uma coisa que tem que tomar cuidado. Aí a própria polícia querer jogar em cima dele um monte de inquérito para resolver, né? Para resolver, mas não é assim, você tem que ter prova. Então, ele respondeu tem outro solto. No dia, ele foi preso em 22 de abril de 99, confessou 140, né? Mas a polícia já tinha elementos para 172. Né? E ele atuou em mais de 59 cidades colombianas, fora Equador e Venezuela. 59. Ele foi culpado por 138, perfazendo 1.853 anos. De pena. De pena. De anos, sentença. 1.853 anos e 9 dias. Só que, na ocasião, lá, o indivíduo não podia cumprir mais do que 30, ocasião. Lá eu tinha ouvido 30. que era 40, mas são então, 30 igual ao Brasil. 30 igual ao Brasil. Muito bem. Então, eles já estavam esperando a saída dele em 2030, vai. Não, foi preso em 99. São 30 anos, 2030. Mas o que aconteceu? Na 2029. cadeia, gente, escuta só. Mas só que na cadeia ele apresentou um bom comportamento. Parece que lá na Colômbia é a mesma, né? Essa visão que bom, daqui do Brasil, foi uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa. Não tinha bebida, não tinha criança. Não bebia, não tinha criança. Então, isso é muito recorrente. E não é só na Colômbia, aqui também. A gente vê isso. Ele tem um bom comportamento. Gente, ele matou 300 crianças.
Ele torturou. Que tivesse matado 2. Que tivesse matado Mas ele 2. matou 300. Mas ele matou 300. Então, você vai pensar em bom comportamento. O cara não está fazendo mais do que obrigação. Realmente, na cadeia ele engordou. As últimas fotos dele tá bem, né? Que tá engorda cara... na cadeia. Tem Ué, McDonald's lá dentro? 6 refeições por dia. 6? 6. Eu já comi comida de cadeia. Né? Quando eu trabalhava no litoral, olha lá como ele tá. Você nem reconhece. É como ele estava, né? Que ele estava. Ele morreu, faleceu, sim, mas você nem reconhece. Não, né? você não Você reconhece. fala, ué, tá melhor não é o do que mesmo era. cara. Não, ele tá ótimo. Né? Sem bigode, gordinho, saudável, tá com aspecto. Tá com cor, toma sol, né? Tá, eu toma sol. eu não consigo tomar sol. Também, né? Porque não ninguém me dá uma hora de sol por dia. Ele Eu sou sim. obrigado. Ele ainda com bom comportamento. O Saulo não me deixa sair do estúdio, eu tenho Não que ficar deixa, aqui. você tem que ficar eu aqui, vejo né, o Beto? sol por trás daquela cortina. O que aconteceu? Diminuiu para 22. Então, se ele foi preso em 22 anos? 22 anos. Então, o que aconteceu? Vamos supor que você está contando a partir dos anos 2000. Quando ele iria sair? 22. 2022. Aí, o que aconteceu? Comoção social. Começou um movimento, porque o que acontece, gente, nesse período, em 2006, ele deu uma entrevista. Lá que ele falou que é não... essa foto. Que ele queria... Ele estava preparado para sair, porque ele queria trilhar o caminho da política e lutar pela... para que não ocorresse mais a exploração pelos direitos da criança. É de um escárnio. E contra a exploração infantil. Quer dizer, gente, isso é de um escárnio. É de um escárnio, é de um horror. É o fim. Eu não vi a entrevista, eu quero ver se... 2006, é uma entrevista para uma local. Se ele me falasse uma bobagem dessas, eu já sei até o que responder para ele. Agora, é uma questão assim, eu ia perguntar para ele assim, então tá, você vai para a política, você vai lutar contra a exploração. Um homem que fez o que você fez, merecia ter o quê? Então. Dentro de você é político para fazer leis em prol das crianças exploradas. Então vamos pegar uma besta que mata 300 crianças. Qual é a sua proposta de lei? Qual é a proposta? Exatamente. Mas só que as pessoas, a população, os cidadãos, não aceitaram isso. Isso aí bateu forte. Lógico, a população falou de ele jeito pegou a Colômbia nenhum. inteira. Ele conseguiu rodar a Colômbia inteira. Eles chegaram e falaram, não, isso tem que mudar. E começaram a pressionar. Pressionar governo, pressionar o legislativo. Tinha um câncer no olho, uma coisa assim também. Pressionar o legislativo. E o que aconteceu? Aí os promotores e mais o pessoal encontrou uma brecha na lei, né? E criaram outro processo, que não aquele que ele estava respondendo. Um processo por todos os casos que ainda viriam a ser descobertos. Com essa manobra, ele ia continuar preso, até eles encontrarem. Estava nessa pesquisa que dura até hoje. Só que nesse meio tempo ele acabou morrendo. Em 2023, né? 2023, deu um câncer no olho. Eles dizem que quando prenderam ele já tinha, ele falava, mas estou com câncer, tenho que ser tratado. Gente, essas pessoas, elas não têm vergonha na cara mesmo. Não, né? não tem, Beto. Não tem. Não é que ele está... Não tem vergonha na cara. Ele quer usar o que ele não tem, a empatia. Exato, a empatia. Claro. Tadinho de mim, olha só, então, gente. Olha como eu sou. Eu sou humano também, eu sou como você. Eu sou humano, eu errei, eu peço teu perdão. É. O que você falaria para a família das vítimas? Eu peço perdão. Gente, aquilo que... Até na máscara social, né? A máscara social. Vai se manter. Eu vi aqui a informação. Em novembro de 97, já existia uma lista de nomes. Que a polícia estava falando, todos esses foram mortos pela mesma pessoa, já tinha uma lista. Aí eles foram numa cidade de Pereira, onde ouviram que tinha passado o indivíduo, não sei o quê, e lá que eles encontraram 36 ossadas. Né? E pela primeira vez, o nome foi citado e entra na lista de suspeitos, nesse momento. Alguém chegou a falar nominalmente dele. Olha, tem um cara estranho. Ele sabia o nome dele. Através do nome dele então, que eles chegam na irmã. 1997. Foi quando eles encontraram nessa cidade uma vala, né, com 36... Então começa a investigação, ele ainda fica 2 anos agindo. Exatamente. Isso em 97. Ele ainda demorou. Tá? E ele foi preso e ele tinha um caderno pessoal que ele documentava absolutamente tudo. Até o tipo de tortura. Cada um. Fulano, nome, o que ele fez, como ele torturou, o que ele sentiu naquele momento. Ele tinha um diário, um catálogo, todo bonitinho, com todas as informações necessárias, além de passagens, todas aquelas coisas, né? É arrogância mesmo, né? Porque ele fica só no prazer dele, porque ele acha o quê? Que ninguém vai... Quando ele for encontrado, ele acha que nunca vai ser encontrado. Né? Ele ainda se disfarçava também de médico. Médico, monge... Franciscano, médico, franciscano, exatamente. Mendigo. Ele se fazia de morador de rua. Morador de rua.
Pessoa em situação de rua, desculpa. Pessoas em situação de rua. Ele também usava, porque de uma maneira ou outra ele se mantinha com essa história toda dele vender lá os santinhos, etc. Então, gente, aí ela acabou morrendo em 2023 por conta desse... Foi um câncer no olho e não leucemia. Deixou saudade, não deixou saudade. Não deixou. Não. Mas a população teve um papel importante, porque quando surgiu esse papo e eles perceberam que a pena dele tinha diminuído para 22 anos, fizeram as contas e falaram, gente, não. Como é que um juiz de terceira, quarta instância, sei lá... Não, mas é a lei, você tem que mudar a lei. Eu sei, gente. Você tem que mudar a lei. A lei. Rosângela, esse é um casão, hein? É bacana, né? Esse é forte. Eu acho que esse é um caso não sei como bom. Acho que a Netflix deve estar fazendo alguma minissérie, tipo do Jeff Dahmer da vida, porque... deve fazer, porque ele tem material suficiente para isso. Como história. É impressionante como esse cara... E até mesmo mostrando o quanto que ele conseguiu ser o que ele se tornou, porque ele conhecia o próprio sistema. Ele conhecia, por isso que ele agia. Sim. Tranquilo. Minha querida, muito obrigado. A gente tem aqui vídeo todo dia, hein? Tá bom? Diz aqui se você já conhecia esse caso. Se não conheceu, deixa em outros casos pra gente ver, que assim vocês vão fazendo sempre a pauta aqui do canal. Não é mesmo, minha amiga? Até daqui a pouco. Até já. Beijo pra vocês. Até já. O ano é 2014. O país, Dinamarca. Pernille Kursman muda para uma cidade no interior da Dinamarca para que a filha pequena viva mais perto do pai. Recém-formada como enfermeira, consegue trabalho em um hospital local e logo começa a fazer amizade com a estrela das enfermeiras, Christina Hansen. Pernille tinha certeza que sua vida seria calma e tranquila, na morosidade dos dias cinzentos do quase vilarejo. Mas o que os seus plantões menos teriam era monotonia, com mortes ocorrendo a cada minuto. E logo Pernille vai descobrir que não é o destino o causador de tudo isso. Essa história de crime real acaba de virar a ótima e com razão badalada minissérie da Netflix. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dica de Séries. Eu estava aqui, peguei a câmera... Nossa, só correndo, mas ela não me fode, porque eu vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais. Isso, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, assim como a Odete já é membro, daí você vai ter os emojis dela. Aí tem emoji da Odete. E fica aqui então. Que assim a gente vai construindo o canal, que é bom demais. Se não puder ser membro, tá tudo certo. Um beijo, você venha comigo até o final deste vídeo, que assim a gente vai junto nessa história maluca que virou série da Netflix. Série real, muito bem produzida. Uma série uma série da Dinamarca, vê se pode. Olha que coisa maravilhosa. Eu gosto quando tem uma série de outros lugares que conseguem conversar internacionalmente. Eu acho tão legal uma história que consegue viajar com uma língua completamente diferente e prender a gente maravilhosamente bem. E essa série, A Enfermeira, é uma minissérie de 4 episódios que você vê assim. Se você não viu, pare tudo. Depois de terminar de ver esse vídeo, corre para ver. Chama A Enfermeira e é uma história real. Mais uma vez, lá o enfermeiro da noite, lá, o que virou filme, que tem documentário também na Netflix. O filme não gosto muito, já falei aqui, tem aqui no canal, eu acho o filme meio chato, mas o elenco é fantástico, então vale a pena. Mas o documentário é muito bom, do Enfermeiro da Noite, vale assistir também, que traz que tem um paralelo entre esta minissérie nova da Netflix, A Enfermeira, uma história da Dinamarca, com o Enfermeiro da Noite, uma história americana, o que mostra que a maldade ela é universal. Principalmente pessoas que têm acesso a ingredientes e ferramentas que facilitem a sua crueldade, né? A lá Roger Abdulmansi da vida, que era médico, porque acho que ele perdeu o CRM, espero, né? Ele tinha de posse as suas pacientes, o João de Deus, que tinha fé dos outros. E a enfermeira da minissérie da Netflix tinha para ela tudo o que precisava. Acesso aos remédios que ela queria, os pacientes que estavam ali disponíveis e um certo fascínio das pessoas pelo grande trabalho mentiroso que ela exercia. Mas a gente vai entender melhor essa história conhecendo os personagens. Vamos começar pelo lado bom da história. Vamos começar com a enfermeira boa. O que é interessante dessa série, além da série tudo, é que eles mantiveram os nomes reais de alguns personagens, inclusive da pessoa, da Pernille
Kurzman. Aqui você já tem dificuldade de falar os nomes do Brasil, imagina falar esses nomes. Pernille Kurzman. Ela é uma moça jovem que muda para uma cidade, não se fala muito a cidade, mas é uma cidade na Dinamarca, para onde ela muda porque ela tem uma filha pequena, que ela teve, eu acho que deve ser um ex-namorado dela, também não se fala como que ela teve essa filha, mas de fato, o pai dessa garota, dessa menina dela, pequenininha lá de 5, 6 anos, mora nessa cidade. E ela vai para lá, ela muda, em função mais da felicidade de a filha ter um laço familiar com ela e com o pai. Ela se dá muito bem com o pai da filha, então eles têm uma relação legal ali. E para a menina foi bom ela ter ido morar mais perto do pai, assim ela ter o pai e a mãe. Para a Pernille também foi aquela, ela tinha acabado de se formar como enfermeira e ela consegue um estágio ou um trabalho efetivo num hospital local, um hospital de uma cidade pequena. Imagina assim, você pensa assim, Dinamarca. Uma cidade pequena, Dinamarca. Não pode ter problema, né? Não tem. A gente não consegue ver problema. Mas não tem violência, mas problemas acabam tendo, principalmente nesse hospital para onde ela vai trabalhar e onde ela vai descobrir, a Pernille vai descobrir tudo que acontecia lá dentro. E conforme ela chega no hospital, a segunda personagem, que é a enfermeira do mal, a gente tem essa é a enfermeira boa, tem a enfermeira má. Parece cartesiano, mas de fato a Pernille exerce o bem e a Cristina, que nós vamos conhecer melhor daqui a pouco, a Cristina exerce o mal. O que acontece? Ela chega no hospital, vai trabalhar, a Cristina, que não é tonta nem nada, já vai angariar mais uma para o seu exército de adoradores, porque a Cristina, a enfermeira do mal, ela gostava de ser a estrela, ela gostava de ser a melhor enfermeira, aquela que sempre está tentando salvar todo mundo, a que tem grandes histórias, a que tem grandes sacadas, a enfermeira que sabe de tudo, só não é médica porque não há acaso da vida. E ela é como esses seres que são muito, às vezes, encantadores, esses seres que beiram ali a psicopatia da vida, ela vai ao encontro exatamente da recém-chegada. Quando você está chegando num lugar, que é o que acontece com a Pernille, você tem o desejo de fazer amiguinho, né? Fazer um grupo de coleguinhas e tal. E a Cristina, já como boa loba que é, como boa hiena que é, já vai e cata a Pernille para ela. E lá elas já começam a ficar próximas, até próximas, ficar amigas, porque você tem uma enfermeira muito experiente, que é a Cristina, com uma enfermeira muito recém-formada, que é a Pernille. Então você tem a sabedoria, para você olha para a Cristina e fala, ela é sábia, então com ela eu posso aprender muito. Além de tudo, ela é uma pessoa que parece ser muito divertida, muito legal. Estou chegando numa cidade nova, num trabalho novo, com uma moça que, a Cristina é um pouco mais velha que a Pernille, mas que tá ok, dá pra gente sair junto. E por que não fazer uma amizade? E essa coisa vai acontecendo. A Pernille vai vivendo a sua vida, suas chegadas, ela vai conhecendo um pouco melhor a Cristine, e até o momento que ela saca que a Cristina é uma boa de uma mentirosa. A Cristina é daquele tipo, você já deve ter passeado perto disso, já até pode ter sido amigo. Se você for um ser desse, sabe que você é um ser destruidor do mundo, você é insuportável. O bom é que as pessoas, a Cristina, é a velha frase para ela, você pode enganar muita gente durante muito tempo, mas não todo mundo o tempo todo. Exatamente porque a Pernille está chegando num local novo, num trabalho novo, e chegando numa profissão nova, ou seja, o primeiro emprego de ela como enfermeira, e é o primeiro emprego dela naquele lugar. Então, assim, ela não tem, inclusive, as malícias da própria profissão, o que é muito importante para o que vai vir a acontecer. Como ela não entendeu ainda o corporativismo que existe dentro desse universo das enfermeiras, ela se dá a sábia decisão de poder tomar medidas de acordo com o caráter dela. E não só em função de ser par das outras enfermeiras, ou de se a gente se ferrar, a gente se ferra tudo junto, a gente é uma coisa só. Não, esse corporativismo que eu acho bobo, o corporativismo nesse sentido é desnecessário para qualquer um,
está enfincado naquele hospital, mas como ela não sabe como funciona dentro do hospital e nem como funciona no mundo dos enfermeiros lá na Dinamarca, ela não sabe que existe, então ela vai romper logo com isso, sem perceber. A Cristine, que eu já te contei, que chegou e já abocanhou a Pernille para ela, a Cristine é daquele tipo de gente. Olha, eu vou até pôr o óculos aqui. É aquele tipo de gente mentirosa. Ai, gente, como eu não gosto de gente mentirosa. Eu detesto gente mentirosa, mas eu detesto. Não a mentira, que as pessoas falam assim, você liga pra pessoa e fala assim, vamos sair hoje? O teu amigo fala assim, eu não tô afim de sair, então eu vou. Sabe o que é? Tô com dor de barriga. Não quero dar muita satisfação, porque se eu falar que eu não tô com vontade de sair, meu amigo vai ficar me enchendo no saco, vai querer. Então, é aquela mentira, não é uma mentira saudável, mas uma omissão da verdade, às vezes, socialmente necessária. Tudo bem, ok, faz parte. Até né, aquela mentira que às vezes você está de saco cheio do trabalho, você inventa, só para você tomar um sorvete às 2 horas da tarde, até para você se recompor humanamente. Ok. Essas mentiras sinceras até me interessam. Não gosto, mas ok. No caso da Cristine, ela é aquele ser que mente por tudo, para tudo e com tudo. Pelo prazer de mentir, porque só sabe fazer isso. E se utiliza da mentira para parecer. Ela foi, depois que tudo que eu vou te contar vai acontecer, ela foi inclusive diagnosticada com um transtorno de personalidade que chama transtorno de personalidade histriônica, que ela tem mudanças de humor repentinos, superficialidade, necessidade de chamar a atenção e um narcisismo ao extremo. E a mentira vira uma ferramenta de tudo isso. Por quê? Ela tem aquelas coisas do tipo, chega um pouco atrasada, mas não chega e fala assim, sabe o que eu me atrasei? Não, ela já chega, ela senta, ela chora, ela fala, ai gente, eu bati meu carro porque eu tô muito cansada esses dias de trabalho, ai, mas eu estou aqui para trabalhar, eu bati o carro, minha filha quase morreu, mas eu tô aqui porque eu sou uma profissional super de coração. O carro foi destruído, não tem mais carro, cara, não tem mais carro. Essas pessoas são meio burras, porque o que acontece? Ela chama atenção. O que acontece? Ela chega, ela é uma bomba de efeito moral em qualquer lugar que ela chega. Qualquer pessoa que esteja conversando vai parar e dar atenção para essa maluca. Porque ela grita. É a personalidade histriônica. Ela grita não com o grito da voz, ela grita com a ação, a atitude, a história que ela inventou. E são histórias sempre enormes. Eu convivi com gente mentirosa. Eu tenho que conversar para vocês. É insuportável, é insuportável. Desde gente que mente até histórico de vida, que é rico e não é, ou que mente porque precisa mentir. Eu não tenho, né? Com 50 anos eu consegui me livrar de todos. Mas eles vivem por aí querendo às vezes serem moscas da gente, a gente não pode deixar. E ela tem esse fator. Então ela chega, por exemplo, nesse dia que fala que bateu o carro, que a filha quase morreu, mas que ela tá por ali e que ela consegue, porque ela é uma super profissional, e ela chora. Eu fico pensando se essa pessoa, ela entra na mentira e ela vive a mentira e se emociona com ela mesma. Só que, por exemplo, a Pernille sai nesse dia, ela já tá sacando essa garota mentirosa e ela encontra o quê? O carro que ela falou que foi destruído, é um Golf vermelho. Ela fala assim, tava vindo pra cá, acabei pegando no sono porque eu tô trabalhando demais aqui, mas eu sou profissional, tô aqui. Eu bati o carro, vieram os paramédicos, me resolveram, minha filha quase morreu, mas ela tá bem, agora o carro tá completamente destruído. A Pernille chega no estacionamento e o carro dela está lá. Ela acha que ninguém vai ver o carro dela. Esses mentirosos acham que controlam, inclusive, a verdade. Inclusive, a sua própria percepção do que ela falou ou até a sua coerência de interpretação do que ela disse. Essa maluca não disse que o carro foi destruído? Como que ela, além de tudo, é burra de aparecer com o carro que ela disse que foi destruído? Você percebe que as pessoas vão entrando tamanho numa zona de conforto da mentira que essa moça vai entrando, que ela simplesmente se esquece de construir uma verdade na mentira dela. Ela diz que o carro dela está destruído, mas ela está com o carro parado no estacionamento. Porque ela acha que todo mundo é bobo, ninguém vai sacar. Acontece também com a Pernille uma situação que ela está fazendo, ela vai lá desobstruir uma seringa, e está muito pesada, ela tira e explode o sangue da seringa, explode na cara dela e tal. E a Pernille, que é a enfermeira boa, vai lá pro banheiro se limpar.
Quando ela chega na sala de enfermeiras, quem está sentado em cima da mesa com uma maçã na mão e contando essa história é a Cristine. Só que a Cristine falando o que aconteceu com ela. Com ela, a enfermeira do mal. Ela conta o que acabou de acontecer com a Pernille como se fosse a história dela, na cara da Pernille. Pergunta que eu faço, como que ela não contesta? Eu já tive amigos mentirosos, pessoas próximas. Eu era o chato da mesa, porque eu contestava. Principalmente porque as pessoas mentem. Ele mente uma história e ele mente uma outra no mesmo período. Só que ela esquece a mentira que ela falou. Mas eu não esqueço a história que ela me contou. Então o Aruc sempre fala, para, Beto, todo mundo sabe que ela mente. Por que você precisa fazer isso? Porque eu não suporto ela achar que eu sou um idiota e ela está mentindo, eu estou acreditando nela. Não vou contar. E um outro também que falava que era milionário, coitadinho. Então, óbvio que nada. Não sei por que as pessoas precisam mentir que são ricas, isso, aquilo, blá, blá, blá. Essa história é tão sempre mais interessante. E a Cristine, ela começa a exercer o pior dos maus, que é querer aparecer a qualquer custo. Eu fiquei analisando, pensando, eu não sei, eu tenho uma sensação de que ela nem queria se tornar a serial killer que ela se tornou. Ela apenas se utilizou de um movimento que lhe chamou a atenção. Não é explicado isso na série, porque a partir do momento que a Cristina é pega com a boca na botija e é presa, a série acaba. O que é uma pena, porque eu gostaria muito de entender por que a Cristine começa a fazer isso. Isso me lembra muito o que tem aqui no canal, o caso narrado da Mary... É Mary Ann ou Mary Joseph? A Mary Ann. É do Aru. O que foi? É a Mary Beth. Mary Beth. Não é a Mary Ann. É a Mary Beth. É Mary Beth, tá? Não é a Mary Ann. Tá aqui no canal. É uma mulher que tem a síndrome de Munchausen por procuração, que chama. Ela realmente perde um filho uma vez na vida. Tá aqui na série, assista, mas só para fazer um paralelo. Ela perde um filho realmente na vida, por uma história qualquer, e ela acaba recebendo muito afeto e muita atenção das pessoas, porque era uma mãe com um bebê recém-nascido, uma criança pequena, morta. Pô, super triste. Só que aquela atenção que ela recebeu vai passando, porque a vida vai continuando. E ela começa, então, a matar os filhos que ela vai tendo para voltar a ter a atenção que ela teve e que ela gostou de ter. Eu me questiono se a Cristine não nasce disso. Por quê? O modus operandi dela é um pouco diferente de um serial killer lá, o enfermeiro da noite, que quer matar sem ninguém saber. No enfermeiro da noite, ele mata, enfiando lá as coisas ali no soro. Mas ele não escolhe. Primeiro que é meio... No enfermeiro da noite é meio uma roleta russa que ele fura ali, e só ele sabe que aquela pessoa morreu pelo soro que ele contaminou. E ele faz quieto. Ele tem essa atitude de saber que é só ele que sabe que aquela pessoa morreu por causa dele. É um prazer dele, é um prazer do serial killer psicopata. Ele não deixa, ele vai brincando com o destino e vai decidindo quem é o próximo. No caso da menina aí, da Cristine, ela atua, a sensação que eu tenho, não é que ela é para matar, é para ela aparecer, mas ela começa a matar. Eu tenho comigo que, em algum momento dessa curta carreira que ela teve, que ela parece que ela é muito inteligente, ela realmente, não sei, lá na Dinamarca é uma forma diferente de você se tornar médico ou enfermeiro, ela poderia ter se tornado médico, mas talvez por problemas financeiros, ou porque ela teve filho muito cedo, uma série de idiosincrasias dela, ela acabou não evoluindo, ela não evoluiu não, porque sendo uma enfermeira é uma super profissão, uma super carreira, mas ela não foi virar médica, então tem alguns pontos ali que vão soltando durante a série que você vai sacando que ela tem uma certa frustração. Mas eu acho que durante algum período dessa carreira dela, ela tem um momento que ela salva alguém. De fato, essa pessoa estava tendo um infarto, sei lá o que ela estava tendo, e ela consegue subir nessa pessoa e resgatar a vida dela de volta. E aquilo virou uma adrenalina na vida dela, porque ela passou a ser muito bem vista. Ela é uma enfermeira que conseguiu salvar uma pessoa. E aquilo deve ter fascinado nela, a gente não sabe disso. Eu não li o livro que virou
referência para a série, porque não tem em português, só tem dinamarquês, não achei nem em inglês. Deve ter em inglês, mas não achei onde comprar. Então, acredito que ela tenha trazido. Mas eu acho uma pena que, se tiver isso no livro, não tenha isso na série. Porque esse gatilho que transforma a Christine nessa grande serial killer é super importante para saber se é como a Mary Beth. Não Mary Ann, Mary Beth. Porque a Mary Beth, ela não tinha desejo de matar criança. Ela mata os filhos para ter carinho dos outros. Será que a Christine, ela não passa a brincar de roleta russa com os pacientes para chamar a atenção para ela, mas não que ela quisesse que aquela pessoa morresse, apenas para que aquela pessoa tivesse um problema de quase morrer para ela ressuscitar a pessoa. O que ela começa a fazer? Ela começa a atacar, eles falam tanto que eu vou falar isso, ela começa a atacar diazepam e morfina nos pacientes. Isso dá uma explosão dentro do corpo e as pessoas começam a ter parada cardíaca com isso. O que ela faz? Ela começa a dar isso, espera o momento, a primeira a chegar, porque ela sabe que a pessoa vai ter um infarto, corre e começa a massagear, vai. Ela faz todos os procedimentos, mas você olha que a mulher fala assim, gente, essa mulher quer salvar esse outro. Ela é uma super enfermeira e ela tem uma coisa de não parar, um esforço físico. Ela até pega aquela música I Will Survive, ela faz no ritmo da música, ela tem toda uma técnica dela de salvar as pessoas, ela ensina a Pernille a fazer essa técnica de ressuscitação. Só que é uma ressuscitação provocada, porque ela provocou o infarto. E ela tem uma certa adrenalina, você percebe durante a série, que quando a pessoa volta, ela fica, uau, conseguimos. E as pessoas ficam, Christine, fantástica, viva a Christine. E ela se alimenta para o narcisismo dela, para o histrionismo dela, para tudo, naquela feição do outro, que ela não consegue gerar pelo simples fato de ser ela. Então ela precisa sempre mentir uma história para você olhar para ela, ela precisa aumentar uma história para você olhar para ela precisa roubar a história do outro e contar para você achar ela incrível, e ela precisa salvar pessoas para ser a grande estrela do hospital. Só que isso nem sempre dá certo. E esse hospital, isso tudo acontece em 2015, ela é presa, ela é julgada em 2015, isso tudo acontece entre 2012 e 2014. É um hospital na Dinamarca, que você acha que deve ter um super sistema de tecnologia para ninguém pegar remédio errado. Nada, bobagem. É uma sala de médico que você passa o crachá, você entra, tá tudo lá meio bagunçado, então você tem diazepam, morfina e outros remédios que matam ao câncer de qualquer um e sem controle. Pô, o que mais você quer? Porque no enfermeiro da noite, ele tem uma tática de conseguir enganar a máquina para pegar o bodego lá para atacar no soro. Não lembro qual é o remédio que ele usa. No da Dinamarca, ela tem com ela a grande sorte da vida de o país não se preocupar, o país ou aquele hospital não se preocupar com controle. Então, tem uma hora lá que uma enfermeira até fala, gente, sumiram minhas 2 cápsulas de diazepam. A outra fala, será que não jogaram fora? Como assim, meu Deus? Jogaram fora 2 cápsulas de diazepam? tá louca, maluca. Então ela consegue encontrar nesse hospital esse cenário perfeito para ela exercer. Eu tenho para comigo que não o desejo de matar, mas o desejo de aparecer. Algumas pessoas terão que morrer, porque nem todas vão conseguir sobreviver. Nem todas vão conseguir sobreviver e nem todas vão conseguir ser salvas pela heroína Christine. Por quê? Tem pessoas que têm os seus problemas internos, e se você tacar aquela quantidade de remédio naquele corpo, aquele remédio não vai suportar. Aquele corpo não vai suportar e vai sucumbir, não haverá salvação, a não ser que você use, que até durante a série é apresentada, o antídoto do diazepam. Porque ninguém sabe que aqueles pacientes estão com diazepam, acham que eles estão tendo uma parada cardíaca qualquer. A Christine começa a ficar, como sempre as pessoas vão ficando, muito arrogantes. Ela já não está mentindo que o carro dela praticamente pegou fogo, mas o carro dela está no estacionamento. Assim como ela começa a ficar sem vergonha de mentir, ela começa a ficar sem vergonha de querer aparecer e de matar. A Pernille começa a sacar a história da Christine
Por quê? Primeiro a Cristine roubou uma história dela para contar para os outros na cara dela, chamou ela de imbecil. Daí ela descobre que o carro que ela disse que praticamente explodiu está inteiro. E ela começa, os pacientes dela, aí você começa a perceber que a Cristine ficou muito... Porque a Pernille e ela se tornaram, como eles chamam, de Dream Team, né? A tradução do lado deles de dupla perfeita, mas por quê? Quando as duas estavam nos primeiros plantões juntas, era uma festa de salvação, então chamavam de Dream Team, porque eles estavam conseguindo salvar. Quando a Pernille saca o que é a Cristine, ela começa a se afastar do ser do mal e a tentar entender o que está acontecendo. Ela começa a sacar que essa mulher não é só mentirosa. E ela começa a fazer, meu Deus, mas o que está acontecendo? Assim, a Cristine começa a deixar rastros demais. E ela começa a pegar os pacientes que a Pernille vai de manhã, entrega para ela plantão da noite, e começa a matar os pacientes da Pernille. Então, quando a Pernille chega no dia seguinte, todos os pacientes estão sempre mortos. Aqueles que ela deixou, sem nada acontecendo. Demais. Para ter um ataque fulminante assim. E a Cristine sempre com aquela cara, tentamos de tudo. Foi um plantão terrível. Foi terrível. Aquela pessoa que quer ainda te catar por uma empatia. Olha, eu tentei salvar seu paciente. Olha que mulher desgraçada. Inclusive, uma coisa da Cristine, que também a da série vai mostrando, é que ela é do mal até com a filha. Ela tem uma filha de 7 anos e depois descobriu-se que ela dava remédios fortíssimos para ela dormir. Esse mesmo já ter morrido, imagina. E até ela tem uma mania de levar a filha com dor para o hospital para chamar a atenção do ex-marido. E o ex-marido saca, fala assim, essa menina nem dor tinha porque ela me contou. Você se liga, hein, garota? Eu não sou donto não, vou te pegar, hein? Faz isso com a minha filha não, hein? Ai, ai, ai. Então a Cristine já estava deixando rastros demais, era com o marido, era com isso. E ela entrou numa espiral de todo dia naquele hospital ter gente morrendo. Gente, hospital desse tamanho na Dinamarca, como é que pode ter 3, 4 mortes por dia? Me choca muito, me impressiona que o próprio hospital não perceba. Porque não deve ser normal você ter tanto morto sem querer assim num turno. Em paralelo a isso, você tem uma história, tudo começa numa história, de um homem que passa mal na casa dele, tem um infarto, cai, blá, 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 e vai para o hospital. Ah, tem um cachorrinho fica sozinho. Esse homem é levado para o hospital. E chega no hospital, ele tá tudo tranquilo e tal. E o irmão dele está lá com ele, eles são 2 irmãos super amigos e blá, blá, blá. O irmão vai embora à noite e vai buscar o irmão de manhã. Quando ele chega, descobre que o irmão dele morreu. E aí falam, é um dos únicos que o irmão fica em cima, eles fazem meio que uma autópsia e descobrem que o irmão dele morreu com altas doses de diazepam e de morfina. Gente, o homem é enorme, quase morreu, olha a bobagem que o hospital vai fazer. O hospital disse pro irmão dele que o irmão dele se matou, pegou, foi lá, não sei como, o irmão dele, que não conseguia levantar daquela cama sozinho, levanta, vai até a sala dos remédios, ou seja, ele sabe onde é, consegue abrir, mas sem crachá, entra... se você me jogar numa sala de remédios que eu não conheço, eu vou ficar horas procurando esse remédio. Consegue achar o diazepam, consegue achar a morfina, se injeta e volta, deita, se injeta, somem com as seringas, o cara se injeta, põe ali no coisa, fecha o lixo, deve ter comido o lixo, deita e morre de infarto por causa do diazepam e morfina. Como que um legista na Dinamarca fala essa bobagem? Claro que é um legista do próprio hospital está salvando a própria empresa onde ele está. Isso acontece em 2012, é uma história bonita no final que vai acontecer, eu não vou contar, porque senão é um spoiler desnecessário. É muito bonitinho o que acontece, é um fechamento de série bonitinho. Essa foi uma das primeiras histórias que começam a trazer... tem gente morrendo com diazepam. Tinha um médico outro que achava que estava esquisito, mas ninguém ouvia. E o próprio hospital se calou e se fechou os olhos. O que é muito problemático, porque você ter... Isso é o cenário perfeito, é a tempestade perfeita para um ser como a Cristine. A Pernille começa a namorar, claro, com o chefe bonitão, e é real essa história, eles estão casados até hoje. O médico-chefe do hospital e o bonitão. A doida da Cristine já tinha dito, inclusive, que ela tinha transado com esse médico na sala dos remédios. Quando a Pernille começa a namorar com esse médico, ela fala isso. Fala, é verdade, ele falou, eu nunca transei com a Cristine. É mentira dela. E ela fala, mas ela diz, primeiro que eu não tenho nada com ela.
Nunca teria tido. Segundo, nunca mais transaria com ela na sala de remédios. Eu sou médico, chefe desse hospital, não seria esse papelão. Claro que depois ele vai fazer, mas não vou contar. Ou seja, ela mentia tudo, ela mentia inclusive com as coisas dos outros. Quando a Pernille saca o que está acontecendo, ela vai na enfermeira-chefe falar, a enfermeira-chefe fala para ela que ela é uma fofoqueira, você para de fazer fofoca. Gente, a mulher não é uma fofoqueira, a mulher está contando que a outra está matando pessoas. Essa enfermeira-chefe devia ser presa também, né? Mas não foi. Ela conta para a enfermeira-chefe. Ela vai atrás de uma outra enfermeira e tenta falar, a enfermeira fala assim, olha, eu acho até que é esquisito, mas eu não quero me meter. Tipo, eu não quero me meter, tô aqui só no meu trabalho. Só não levo minha mãe para esse hospital, sabe, basicamente. Ela encontra uma outra enfermeira que já não gostava da Cristine, deixa entender o seguinte, que antes de a Cristine ir para essa área de emergência, que é para onde elas estão, que é meio uma UTI, pronto-socorro junto, ela trabalhava numa outra ala, que eu acho que é de cardio, uma coisa assim. É nesta ala que esse irmão que eu contei, desse homem, morreu e foi dado como suicida. E ela conta dessa história. A Pernille começa a investigar porque ela chega num dia específico do plantão dela e um paciente especificamente que estava com ela, que só estava com problema de fazer xixi, estava tudo fechadinho lá, ela simplesmente, a mulher, esse cara ia fazer 80, eles iam fazer 50 anos de casado dali um mês. A mulher fala, posso deixar meu marido, eu venho buscar ele amanhã? Eu falo, pode, porque não tem nada, é só para ele tomar um antibiótico agora à noite, amanhã ele já está ótimo, já pode pegar. Quando a Pernille chega, esse homem morreu. E a Pernille fica arrasada. E essa Cristine ordinária ainda vira e fala que foi a Pernille que cuidou dele por último. Né? Você viu alguma coisa de errado nele? Com ele? Ou seja, se ele morreu porque ele morreu por não causa natural, Pernille, querida, a culpa é sua e eu vou botar no seu. É o que a Cristine quis dizer para ela. Só que a Pernille não vai ficar, óbvio, fechada numa chantagem. A Pernille pega esse caso desse cara e começa a pesquisar que ele não tinha problemas cardíacos, isso e aquilo. Junta com a história que a outra enfermeira contou para ela, daquele caso, daquele irmão que foi dado como suicida tomando diazepam e morfina. E ela chega para esse médico-chefe, com quem ela já está namorando, e fala, médico-chefe, querido, amado da minha vida, estou tentando que alguém me ouça. Olha isso aqui, a Cristine está matando pessoas. O que ela me fala? Fofoqueira. Invejosa. Sabe porque a Cristine é a melhor enfermeira do mundo? Fofoqueira invejosa, e vai embora. Ela ficou, meu Deus, que coisa chata, não tem um coleguinha, ninguém acredita em mim, essa mulher está matando, o que eu faço, Jesus? Mas o médico liga alguma coisa nele, ele vai e começa a investigar. Ele percebe que a namorada dele, a Pernille, está certa. E o médico volta para ela e fala, você tem razão e nós vamos resolver isso. Isso é legal porque é uma união de casal mesmo. E eles começam a investigar tudo. Gente do céu, Senhor Jesus, eles vão descobrir que essa mulher deve ter matado uma média de 40 pessoas por ano nos últimos 3 anos. Ou seja, ela matou 120 pessoas. Só que você não tem como provar, porque na Dinamarca, além de tudo, pessoas mais se cremam. Eu sou super a favor, eu quero ser cremado, mas o fato de você não ter o corpo, você não vai ter mais a prova. Porque o que restou em papelada de exames não vai conseguir comprovar que aquelas pessoas foram mortas por conta de diazepam e morfina, por conta da loucura da outra de querer. Vou te pôr no limite da morte para eu te salvar e eu aparecer. E isso era um transtorno, porque como colocar essa mulher na cadeia? Eles começam uma... é bom, o meu. Gente, eles começam uma caçada, só que o que acontece que é muito triste? A Pernille tem que se colocar junto com ela num turno, e principalmente permitir que ela haja. Olha que dor, que dúvida, que angústia, que coisa mais agradável. Ao longo desse turno para onde ela vai, com a Cristine, para pegar, ela precisava de provas. Eles fazem uma série, ela e o médico, eu não vou contar todos os detalhes para vocês verem, que é muito interessante o jeito que eles organizam para terem provas, até que ela pega a Cristine tentando matar a Maggie. Uma senhora super fofinha.
Achei estranho algumas coisas. Por quê? Quando ela vai, eu até falei para a Aru, não, ela não vai gravar, porque ela chega e fica tirando foto, a Pernille, ela chega e fica tirando foto de tudo que é coisa dentro da sala de remédios para mostrar que as caixinhas estavam vazias e cheias. Nossa, é um trabalho, né, gente? Porque ela teve que abrir caixinha por caixinha. E as seringas que a Cristine usava para atacar o diazepam e a morfina nos outros sempre sumiam. Naquele caso da Meg, ela acha uma seringa. E ela chega no quarto e cata a outra enfiando coisa. Você concorda comigo? Que se eu quero te pegar na botija, até tem uma cena, porque essa Meg é apresentada, assim, ela tá andando pelo hospital, ela tá meio, com muito remédio, ela tá meio tantã, ela chega e fala, meu iPad, meu namorado deixou meu iPad. A Pernille volta pro quarto e mostra que o iPad está ali. Então o Aru virou para mim e falou assim, será? Porque chega na hora que, quando ela pega a outra na botija, eu falei, gente, celular, liga o celular e grava. 2014, ela já tirou um monte de fotos, você sabe que ela tem um celular com câmera. O Aru falou, ela deve ter deixado o iPad gravando, por isso que falaram tanto do iPad. Eu falei, ótima ideia, porque até o iPad de onde estaria pegando e gravando a monstra aqui, de primeiro plano. Pô, legal, super ideia, essa cena deve ser real. Nada, o iPad não estava gravando e ela não grava a mulher com as coisas, matando a outra. Achei muito falho isso. Se isso foi da vida real, Pernille, você estava indo muito bem, mas você não foi muito eficiente nesse final, porque você precisava catar ela. Mas ok, porque ela resolveu. Ela acha as seringas e ela passa a ser uma testemunha de acusação. Parece que na Dinamarca isso você ser uma testemunha desse nível já é uma grande prova. Aí tem a explosão, chamam a polícia e a polícia chega e prendem a monstra por 4 homicídios. Os anteriores ninguém sabe porque os corpos não existiam. A Cristine foi processada pelas suas últimas 4 mortes e pela tentativa de morte da Meg. A Meg está viva e está ótima, gente. Está super bem, está lá com o iPad dela, 0 km, com câmera se gravando o dia inteiro, porque se entrarem para me botar diazepam, eu vou te gravar. Ela com certeza está gravando. A Pernille não gravou, mas ela vai se gravar. A Cristine só foi processada pelas essas 4 mortes na noite anterior e pela essa tentativa de homicídio. Ok, gente, já é morte pra caramba, né? Não são 120, mas que essas 5 pessoas aqui façam justiça por todas. Impressionantemente, na Dinamarca tem prisão perpétua. Uau! Tem prisão perpétua. Cristine se deu mal. Cristine não se deu tão mal. Por quê? Primeiro foi dada a prisão perpétua para Cristine, mas em seguida não se prova se essas pessoas teriam morrido por conta do diazepam e da morfina. Lembra que eu te falo que teve gente que recebia os remédios e eram salvas? E eles fizeram os exercícios de ressuscitação nessas pessoas também que morreram nessas 4, como fizeram na Meg. Mas a dúvida que pairou ali para a justiça é, eles fizeram tudo para viver. Será que eles não têm um outro componente de doença que é isso que matou devido àquilo? Eu acho ridículo esse tipo de argumentação e raciocínio. Sorry, baby, sorry. Então eu te pergunto, se não tivessem tacado diazepam e morfina naquele dia, essas pessoas viveriam mais 3 anos? Então, desculpa, tá respondido. Viveria mais um dia? Ué, você tá querendo me dizer o quê? Que ela só acelerou que o destino ia acontecer? Então mata os bebês também, porque um dia eles vão morrer. Tá louca? Que interpretação de justiça é essa, uma maluca? De prisão perpétua, essa doida pegou só 12 anos de cadeia. Em 2015. Ou seja, minha turma, em 2027, essa pessoinha, vai estar solta. Quem sabe, sendo enfermeira na Dinamarca de novo. Eu já aviso que se um dia eu for para a Dinamarca e precisar de um hospital, lá para o hospital eu não vou. E vai que essa mulher está de enfermeira. Porque, né, é capaz de olhar e falar assim, deixa ela coitada, deixa ela voltar, ela já se ressocializou, deixa ela ser enfermeira de novo. Não, eu não vou para o hospital na Dinamarca a partir de 2027. Bom, mas já não vou hoje também, então... Então é isso, a Cristine está presa, condenada por 12 anos, mas 2027 já está aí, ela vai estar linda e fogosa. Mas tem uma série sobre ela que vai botar ela sempre no limite, se a justiça não fez, que ela pelo menos tenha receio e vergonha do que ela fez.
A série da Netflix é um primor. Uma coisa até que eu achei quando começou, eu achei assim, nossa, mas tá na cara que essa Cristina aqui é a enfermeira do mal, né? Porque, ó, vestimenta, a cara. Falei, nossa, mas desenharam a bruxa da Branca de Neve. Pra eu já saber que ela é má. Fui pesquisar, gente, não é que a atriz faz exatamente o que a mulher era? Até a maquiagem, a cara e tudo. Muito bem feito, muito bem feito. A série, ela tem uma... Podia ter um episódio a menos, tá? Podiam ser 3, mas um chutinho, ficar um primor. Mas tudo bem, 4 também, a gente passa rápido. Ela é muito bem estruturada, os personagens são muito bem montados, a edição é ótima, tem essa falha no final que eu falo do celular, mas se ela realmente não usou, o roteirista não pode mudar. História real não se muda. Dica para roteiristas. A realidade vai ser maior que qualquer ficção. E se você quer fazer um true crime, você faça a realidade do true crime. Pra quê? Pra que você precisa remontar a história? Eu vou criar mais uma coisinha pra Jay Simpson. Ué, mas é o Jay Simpson. Vou fazer mais uma historinha pra Suzane. Mas é a Suzane, gente. Quer inventar mais o que? A mulher matou os pais. É a mesma coisa da enfermeira. Se fosse uma história de ficção, seria risível ela não ter gravado ou fotografado a mulher com as seringas na mão. Mas se isso aconteceu na vida real, você não pode mudar. Siga a realidade. E eu tenho a sensação de que a série seguiu muito bem a realidade. Essa série é baseada num livro com um nome enorme de uma pessoa da Dinamarca, que é A Enfermeira, a verdadeira história por trás de um dos julgamentos mais notórios da Escandinávia. É do Christian Korfiksen. Parece que o livro é muito bom. Se tiver um dia, pelo menos em inglês, eu vou assistir. Vou ler, né? Porque livro a gente lê ainda. A série, vale a pena você ver agora. Ela está em top 2, top 3, top 1 às vezes na Netflix, não é à toa. E ela é uma coisa muito interessante porque coloca a gente de novo. Não é para ficar com medo de ir ao hospital, hein, gente? Teve até um problema aí em Curitiba, uma médica mas como ela foi inocentada, nem falo dela aqui. É claro que onde tem pedófilo é onde tem criança, é óbvio que onde tem psicopata é onde tem poder. Mas a gente não pode, né? Os enfermeiros são maravilhosamente incríveis. Eu bato palma para enfermeiro, olha a Covid aí, o quanto essas pessoas foram absolutamente heróis. Então, meu todo respeito e admiração aos enfermeiros. É que essa história é real, é um crime real. É como você falar do Abdulmanci, do Roger Abdulmanci. É um médico, os médicos não são iguais a ele. É uma parcela, é que nem policial ruim, é que nem jornalista ruim, é que nem ser humano ruim. Né? Então, eles são minoria graças ao Senhor, mas eles existem e as histórias são contadas. Série fantástica, assista agora. Terminando o vídeo, pode assistir agora, mas vê até o final. Né? Não vai não. E é isso. É tudo isso, né, Aru? Falei tudo. E se você chegou até aqui, vamos dar parabéns para os bons enfermeiros, porque os bons enfermeiros merecem os nossos parabéns. Parabéns para todos, porque, gente, enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermeiro, todo aquele pessoal. Porque o médico chega, uau, né? Quem está cuidando de nós mesmo ali são os enfermeiros. Então, para os enfermeiros, nosso grande parabéns pela profissão, menos para a enfermeira do mal. Para ela, não, para a gente não dar parabéns para nada, nem para a maquiagem dela. E se você chegou até aqui, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, me marque nas suas mídias sociais, para a gente construir esse canal. Deve ter making off, acho que tem alguma coisa. Acho que Odete, vocês viram, Odete saiu. Odete falou, não, outra vez enfermeira eu não quero. Mas deve ter ela no making off. Até a próxima, ou até já. Obrigado. Tô usando muito azul, né? Ai, meu amor, que cara mais linda é essa que você fez? Olha, o Odete Reutemann está direto aqui, hein? Você não quer que eu me mexa? Mexa só um pouquinho. Só me mexer um pouquinho. Então vem aqui no colo. Olha, agora ela quer o carinho. Quer que eu pare e fique só fazendo carinho nela. Oh, meu amor, eu tô só de azul, não? Vou usar vermelho mais.